Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que assiste o primeiro episódio do Rovecast, o podcast aqui do Connect. Hoje aqui comigo tá o Sória. E aí, meu querido? Muito boa Tudo noite, bem? boa tarde, bom dia, né? A gente não sabe, realmente a gente não sabe o horário que vocês estão ouvindo isso. Estou muito feliz de estar aqui, temos um convidado muito especial, apesar de vocês saberem já pela arte. Exato. E pelo nome do thumb do vídeo. vídeo, né? E no Instagram e tudo, a gente já divulgou tudo mais. Bruno Fregnani. Tinha que começar com ele, né? Palmas, velhos. Muito obrigado, um prazer estar aqui, um prazer poder estar falando com vocês e bora conversar. Antes de a gente começar, tem que explicar por que chama Rovecast. É verdade. Rovecast, esse é o primeiro episódio, como o Luiz já falou, e é um podcast voltado para conversas horizontais e assuntos verticais, então voltados a coisas do reino, não é mesmo? O podcast do Connect. É isso. Horizontal, vertical, Rove. É isso aí. Bem didático. Didático, dá para entender bem tranquilo. Isso aí. E é isso aí. Bruno, obrigado pela sua presença. Vamos conversar sobre muitas coisas hoje, muitas coisas muito legais, histórias, inclusive, que eu já sei de algumas, eu vou perguntar pra você. Tem gente que a gente dedurou. A gente não revelou isso pra você, Teve muita gente. mas a gente buscou em fontes. A gente perguntou curiosidades, coisas meio polêmicas, talvez, mas enfim. Até minha mãe me falou coisas. Ô, louco. A gente sabe de muita coisa. Tá ficando difícil. Porque o Bruno entrou de noivinho no casamento dos meus pais. Não sabia dessa história. Nem assumia. Nossa, eu não sabia. Faz tempo já, hein? Caracas. Foi em Legal. 99. Quando eu assisti em 99? 3 anos. 3 aninhos. Não vai lembrar mesmo. Não tem jeito. Caraca. Mas enfim, Bruno, a gente queria começar perguntando pra você sobre um pouco da sua história. Você, como muita gente sabe, filho de missionários, hoje pastor da Igreja Primeira Batista de Santo André, Pastor Bruno. né? E aí a gente queria saber como é que foi essa sua infância como filho de missionário e tudo mais. Conta um pouco pra gente. Legal. Bom, acho que a primeira coisa que eu podia falar é isso, né? Eu nasci em um lar cristão e sou filho de missionários, né? Meus pais, eles se tornaram missionários antes de eu nascer, antes de a minha irmã nascer, né? E quando a gente nasceu, eles já estavam envolvidos nisso de forma integral, né? Eles tinham saído do emprego deles e começaram a trabalhar com missões de forma integral, né? Eles trabalhavam na época na Missão Sena, que trabalha com moradores de rua, né? E quando eu e minha irmã a gente nasceu, a gente já estava realmente envolvido nisso, né? Assim, junto com eles. Então, desde que eu me lembro, assim, as minhas memórias mais antigas, já estava, assim, dentro da missão lá com eles, né? E, em especial, de uma parte da missão onde eu cresci, né? A partir dos meus 4 anos, os meus pais, eles assumiram a liderança da Casa Família, que era a terceira etapa, o terceiro estágio no processo de recuperação, de reintegração de moradores de rua, dependentes químicos, né? E as pessoas, quando saíam, elas eram, na verdade, resgatadas lá no centro de São Paulo, na Boca do Lixo, e elas eram mandadas para uma casa de recuperação, se elas desejassem assim, né? E elas passavam lá 1 ano, 2 anos se recuperando das drogas e também lá ouviam o evangelho e aceitavam Jesus ali. E aí, depois desse processo, elas iam para a terceira e última etapa, que era a casa de reintegração, que era a casa família onde eu morava, que era uma casa na cidade, aqui em Santo André, normal, só que uma casa bem grande, com vários quartos, e lá moravam umas 30 pessoas que saíam da casa de recuperação e precisavam serem reintegradas na sociedade. Então, meus pais cuidavam delas, pastoreavam elas e ajudavam elas a reintegrar na sociedade. Então, assim, desde que eu era bem criança, assim, eu morava numa casa com 30 pessoas junto ali, então era bastante bagunça, ia dormir bem tarde, jogava sinuca com o pessoal. Nossa, então muita gente. Era bem bacana, bem legal. Muita gente. 30 pessoas, acho que eu não tenho um ciclo de amigos de 30 pessoas. Pois é. Bizarro. Quantos anos você tinha nessa época? 4 anos. Quando, assim, desde que eu nasci, meus pais já trabalhavam nessa missão, mas a gente foi morar nessa casa quando eu tinha 4 anos, e a gente morou lá até os meus 12 anos. Nossa, muito tempo. Ficamos lá bastante tempo. E aí lá eu cresci e tudo. E aí com 12 anos eu me mudei para Goiás, né? Então eu fui com os meus pais para Goiás. E toda a minha família foi para lá, né? Porque meus pais começaram a trabalhar numa outra missão que trabalhava com cuidado de missionários e pastores, né?
com aconselhamento. Então era o Ministério Oasis, em Anápolis, Goiás. Né? A gente morou 2 anos lá e era uma chácara. Então eu tive o privilégio de morar numa chácara que tinha cavalo, tinha piscina, tinha campo de futebol, pomar, era enorme, né? E morei nessa chácara por 2 anos, junto com os meus pais. E não morava 30 pessoas juntos, mas a cada mês vinha mais ou menos umas 3 ou 4 famílias de missionários para passar 15 dias lá de repouso e aconselhamento. Então, pelo menos metade do mês eu morava ali junto com umas 15 pessoas, 16 por aí. Nunca tava vazio, então? Nunca tava vazio, Da hora. Então, isso foi bem legal. Isso foi dos 12 aos 14. Aí, com 14 anos, a gente se mudou de volta para Santo André, porque meus pais foram trabalhar aqui na igreja local, ajudar, né? Meu pai ajudou na equipe pastoral do pastor Edson, né? E também eles começaram a missão Remos, que ajudava famílias e outras igrejas a trabalharem com moradores de rua. Então, ajudava igrejas a implementarem esse tipo de ministério de ação social, ajudavam famílias que tinham familiares dependentes químicos, então eles trabalhavam nessa missão há alguns anos, né? E ficaram fazendo isso na missão Remos, aqui em Santo André, até a época de eu ir para o seminário, né? Porque eu voltei para cá, para Santo André, com 14 anos. E aí eu fiquei dos meus 14 aos 16 morando ainda com os meus pais, e eles trabalhando nessa missão que eles fundaram. E aí, quando eu fiz 17 anos, eu já fui para o seminário. Então, eu tinha 17 anos e 1 mês, mais ou menos, eu já estava para o seminário. E aí, fui morar sozinho. Meus pais continuaram aqui. Quando eu terminei o seminário, eles já não estavam mais aqui. Eles estão lá no sertão. Quando eu voltei, eles já tinham se mudado de novo, foram ser missionários lá no sertão. Então, a gente ia até comentar sobre isso, né, sobre o seminário, porque você sempre esteve muito envolvido em missões, na igreja em si, mas queria que você contasse um pouco como é que foi a sua decisão de ir para o seminário, e quando que você decidiu isso? Você lembra a idade que você tinha, Sim. Quando que foi? Olha, eu acho inclusive esse assunto bem pertinente, porque eu creio que outros jovens também às vezes ficam pensando, né, se vão para o campo missionário ou não, vão fazer seminário ou não, talvez alguns querem fazer teologia, enfim. Para mim... E dá pra pensar também se tem uma idade pra fazer exatamente. isso, se é muito novo, é muito tarde. Para mim aconteceu o seguinte, como eu era filho de missionários, eu sempre falei que queria ser missionário. E jogador de futebol, e astronauta, e algumas outras coisas. Então, tipo assim... Qualquer um de nós. Sim, não, com certeza. Inclusive, sabemos de outro sonho seu, desculpa atrapalhar, mas a gente precisa comentar aí sobre isso. Você quer falar? Eu posso falar. Então fala. A gente revela a fonte? Não revela a fonte, não pode. Diga. Antes do sonho de ser missionário, de ser jogador, tudo muito bonito, muito glamuroso. Mas a gente ficou sabendo que você tinha o sonho de comer McDonald's. Como é que é essa história? Eu não entendi até hoje. Muito bom, né? Não, isso realmente lanche, assim, então... poder fugir do arroz e feijão, assim, muito bom, né? Meu pai, inclusive, várias vezes ele passava assim na frente do Mac, daí eu falava, pai, vamos passar ali no Mac, né? Aí ele falava, vamos passar assim. Aí ele só passava em frente e passou. Né? Não parava. Aí eu falava, nossa, esse meu pai é muito sarrista, né? Nossa, ele gosta de contar as piadas, né? Ele vai virar ali na próxima rua. Aí ele não virava. Aí eu pensava, nossa, ele tá levando essa piada longe. Ele vai virar na outra só pra ficar mais engraçado. Nossa, mas aí chegava em casa, não virava. Não tem como recusar um Maczinho. Não tem como. Não tem como. Inclusive, eu e o Luigi, a gente estuda junto. Pra quem não sabe, a gente faz Casper Libero juntos. E vira e mexe, a gente fala, olha um pro outro assim. Vira e mexe um pro outro, não. Vira e mexe o Soria, quer comer no Mac. É verdade. Eu assumo essa culpa. E aí eu aceito o convite. Lógico, o Maczinho é o sonho de todo mundo. Mas enfim, sonho do seminário. Pois é. Então, como eu falei, desde criança eu queria ser missionário, mas também outras coisas. Mas eu digo que eu queria ser missionário porque eu estava envolvido com isso, né? Tipo, meus pais são missionários, eu conhecia vários missionários. Aqui na igreja tem uma conferência missionária por ano. Eu ia em várias conferências missionárias por ano porque meus pais eram convidados, né? Então eu frequentava esse tipo de evento, ouvia desse tipo de tema e via pessoas que eram missionárias assim, com uma frequência muito grande. Então isso ficava na minha mente, né? E eu pensava, poxa, eu quero ser missionário. Mas isso não era maduro na minha cabeça e acho que nem muito real, sabe? Era uma coisa assim, igual criança de, sei lá, o pai é policial, eu quero ser policial, alguma coisa do tipo, né? Uhum. Mas eu lembro que quando eu estava morando em Anápolis, lá em Goiás, a gente frequentava uma igreja batista lá em Anápolis, e eu lembro que eu fui num culto de quarta-feira, eu e minha irmã, a gente foi lá no culto,
ouvi o testemunho de um missionário que trabalhava com povos indígenas. E ele contou todo o testemunho dele, né? Um dia eu posso contar até esse testemunho de forma mais ampla lá no culto, ou em algum outro contexto, mas o testemunho dele basicamente dizia que ele foi trabalhar com uma tribo que era canibal antes, né? E ele foi em várias tentativas para conseguir, foi em expedições da FUNAI para conseguir chegar lá e tal. Muitas pessoas morreram no processo e tal, e ele conseguiu chegar lá, mas os indígenas, no caso, prenderam ele, acho que por uns 4, 8 meses, ele ficou preso lá. E preso assim, amarrado numa árvore e coisas do tipo. E ele sofreu muito, né? Mas ele começou a aprender do idioma, só ouvindo tudo, e começou a falar uma palavra ou outra. Enfim, resumo da história, aquela tribo soltou ele. Na verdade, assim, viraram super amigos deles, tipo, adotaram ele porque ele começou a aprender do idioma. Ele pôde pregar o evangelho para eles e ele foi missionário lá por, tipo, muitas décadas. E ele contou como ele, tipo, sofreu muito lá, mas ao mesmo tempo ele contava com muita paixão, assim, tipo, é para isso que eu dediquei minha vida e quero continuar dedicando. E aí na minha cabeça eu ouvia uma pessoa contar um testemunho, tipo, muito sofrido, só que ao mesmo tempo com muito amor por aquele povo, e eu falava, isso não se encaixa, assim, sabe? Ele inclusive estava em Anápolis para fazer acho que algum exame, alguma coisa que ele estava com dor na coluna, alguma coisa do tipo, e ele falava, eles me trouxeram para cá para ir no médico, mas eu não vejo a hora de voltar para lá, tudo. E aí naquele dia eu fiquei ouvindo essa história e falei, Deus, eu acho que esse tipo de vida vale a pena ser vivida. Eu quero dedicar minha vida para esse tipo de causa, eu quero poder entregar minha vida para abraçar um povo e pregar o evangelho para esse povo, a ponto de, mesmo sofrendo, enxergar isso como ganho, sabe? E isso foi bem forte no meu coração e eu falei, eu acho que é isso que eu quero fazer na minha vida mesmo, sabe? Não era uma coisa, só uma ideia. E aí eu voltei para casa, compartilhei com os meus pais tudo e comecei a ler mais sobre missões, pesquisar, e isso eu tinha mais ou menos uns 12, 13 anos, né? E aí eu comecei a pesquisar mais sobre missões e isso foi amadurecendo, até que com uns 14 anos eu já estava aqui de volta em Santo André. Eu comecei a participar dos vocacionados, que é algo que tem hoje na nossa igreja, né? Eu conversei com o pastor me colocou no grupo de vocacionados, comecei a ler livros sobre missões, comecei a, uma vez por mês, participar de reuniões com ele falava sobre missões, explicava mais. Isso tudo foi amadurecendo, aí 15 anos, 16 anos. Quando eu estava com 16 anos, eu conversei com o pastor e falei, pastor, eu quero saber qual é o próximo passo. Qual pastor que era? Pastor Edson. Eu falei, eu quero saber qual é o próximo passo. E aí ele falou, olha, se você estiver disposto mesmo, se é isso que você realmente quer, a gente precisa mandar você para um seminário. E aí eu passei uma tarde com ele olhando vários seminários que existem no Brasil, e ele olhou e falou, esse aqui é bom nisso, esse aqui nisso e tal. E a gente olhou e chegou a um consenso que era bom eu ir para o Palavra da Vida Norte, né? Lá em Benevides, no Pará. Conversei com os meus pais, eles sentiram paz nisso, e aí foi todo o processo, né? Esses últimos meses, antes de eu terminar o terceiro ano, e fazendo a matrícula e tudo mais, para eu ir para o seminário. E aí, quando eu tive 17 anos, já tinha terminado o ensino médio, eu fui rumo a Belém, e peguei um avião e fui morar lá no Pará. Você falou, meus pais ficaram em paz com isso. Tava na cara que eles iam ficar tranquilos com isso. Né? Graças a Deus. Eles iam aceitar tranquilamente, né? Mas que bom que deu tudo certo, porque foi muito bom. Então. E aí o pastor Edson teve um papel fundamental para você, para a Palavra da Vida Norte, onde você conheceu uma certa moça? Uma certa moça. Ainda bem que eu fui para lá, né? Porque lá que estava a Beatriz. E a Bia, ela é de Rondônia, para quem não conhece, né? Talvez para quem não conhece o estado de Rondônia, pesquisei no Google. Ele existe, ele existe. E, inclusive, muito bom, top demais. Eu amo o estado de Rondônia. E a Bia nasceu lá, né? E o tio e a tia dela tinham feito a Palavra da Vida Atibaia, então eles já falavam um pouco da Palavra da Vida, né? Uma amiga dela da igreja também tinha feito a Palavra da Vida Norte, e aí nessas conversas ela também queria fazer o seminário, mas na época ela queria fazer 1 ano só. A Palavra da Vida tem, né? Esse curso de 1 ano para você fazer antes da faculdade. E aí ela tinha todas essas referências de pessoas que tinham estudado lá, então parecia óbvio ela ir para lá, né? E ela foi, só que ela foi 2 anos antes de mim, né? Então, porque ela é mais velha, tá? Mais velha que eu.
E ela foi 2 anos antes. E quando eu cheguei lá, ela já estava no 3º ano. E a gente se conheceu. Tudo. De quantos anos eram? 4. Então a gente se conheceu no 3º ano. E aí no 4º ano dela, no meu 2º ano, né, lá, a gente começou a namorar. Namorou poucos meses lá. E depois ela se mudou para Rondônia e namorou à distância. Então, uma coisa que eu tenho curiosidade de saber. Diga. O namoro no Palavra da Vida, como é que é? Porque, assim, na minha cabeça... Não é proibido? Não funciona muito bem, né? Como é que era lá? Cara, até pro pessoal entender, lá no Palavra da Vida a gente fala que ele é como uma fábrica de sapato, que todo mundo sai aos pares. Nossa, perfeito. Bela analogia. Não é dizendo que a pessoa vai pra lá só pra isso, mas assim, como a maior parte das pessoas que vão lá tem o mesmo propósito, né? Geralmente a maior parte das pessoas que estão lá não só querem estudar teologia, mas querem se preparar para o ministério integral e tudo mais, então casa muito, sabe, essa questão de propósito um do outro, porque às vezes, isso acontece aqui também, às vezes tem um casal que está namorando e, sei lá, o cara quer viajar o mundo e não sei o que e tal, e às vezes a menina não quer, ou um quer um tipo de estilo de vida, o outro quer outro, e aí às vezes tem esse tipo de coisa que é importante se resolver no namoro, inclusive, né, mas lá no Palavra da Vida era muito fácil meio que dar certo isso, sabe, porque quase todas as pessoas tinham esse propósito de viver integralmente no ministério, assim como a Bia, né? Depois que ela passou o 1º ano dela lá, ela descobriu que ela realmente queria ficar lá mesmo, então ela fez os 4. Uhum. E então, quando a gente estava lá, a gente começou a se conhecer, sabe, isso foi um pouco mais fácil resolver essa questão de propósito de vida, né? Agora, não é só a gente, a maior parte das pessoas lá realmente sai namorando, né? Porque assim, é um convívio muito intenso, né? São 130, 150 pessoas morando juntos, né? E... De novo morando com um monte de gente. De novo morando com um monte de gente. Olha, eu acho que eu nunca morei num quarto sozinho, viu? Porque quando eu saí do seminário, eu casei. Caramba, na verdade, acho que alguns meses, quando eu tava lá em Goiás. Mas de resto, assim, sempre com muita gente, né? E lá no seminário era quartos com 4 pessoas, né? Então, eu e mais 3. E foi um tempo muito legal para fazer amizades, para aprender mais teologia, para ganhar maturidade e para muitos conhecer, né, sua namorada, futura esposa. Então, foi muito bom. E aí, quando você voltou do seminário, você voltou com que mentalidade? O que você queria fazer? Tá, quando eu voltei do seminário, na verdade, assim, eu casei em dezembro de 2017, né? E eu me formei... Inclusive... Outra das interrupções pra falar, pra tentar te envergonhar um pouquinho. Sim. Eu queria que você contasse como foi seu pedido de casamento. É verdade. Essa história é interessante. Ó. Rapidinho, pra quem não sabe, Bruno, quantos anos você tem? Desculpa. Quantos anos? 26. Você tem 26. Você casou com 21. Já tenho 5 anos e meio de casada. O Bruno casou realmente muito cedo, galera. Jovem. Mas o pedido de casamento é uma história sensacional. Pois é, então vamos lá. Na verdade, o pedido de casamento está linkado com o pedido de namoro, né? Porque foi o seguinte, quando eu estava no estágio na Argentina, que no final do meu 1º ano eu fui para a Argentina com a Bia fazer um estágio. Na verdade, era para ir um grupo enorme, de umas 8 pessoas, mas todo mundo foi desistindo, né? E acabou que os únicos 2 que não desistiram foi eu e a Bia. Ah, que azar, né? Que pena. Que azar. Que azar, né? Então, a gente foi para esse estágio, lógico, para trabalhar junto com umas 400 pessoas lá no Palavra da Vida Argentina, né? Em São Miguel del Monte. E a gente foi trabalhar 1 mês nesse acampamento, né? E lá que eu comecei a conhecer mais a Bia, porque no 1º ano eu era muito tímido, né? Ela no 3º ano, eu com 17 anos, praticamente uma criança lá, né? E então, assim, eu fui conhecer ela e tinha um pouco mais de maturidade depois desse ano, né? E aí eu conhecia um pouco mais ela. E lá no Palavra da Vida Argentina, eu tomei coragem, né? Depois de umas 3 semanas conversando e assim, criando uma amizade forte lá, eu tomei coragem e falei pra ela que gostava dela, né? E aí eu falei pra ela, olha, eu gosto de você e tal, e queria saber se é recíproco, né? Só que no caso, no momento, não é. No caso, no momento, não ouvi a resposta que eu queria. Mas tudo bem, a gente continua amigos, né? E a gente voltou pro seminário, só que essa amizade cresceu, e aí passou acho que uns 3, 4 meses,
Eu falei, vou perguntar de novo, né? Se ela não se afastou, é um bom sinal, né? Porque, ó, se você fala com uma menina que você gosta dela, ela começa a se afastar de você, então é um sinal de que realmente óbvio que É ela um não sinal gosta. de Deus, um sinal dela de que não vai rolar. O não era não mesmo. Mas não assim, era realmente não. eu creio que eu fui bem respeitoso e continuei só amizade, sem forçar a barra nem nada. Mas depois de um tempo, eu comecei a perceber nela sinais de que ela também gostava de mim. Então eu falei, eu vou tomar coragem e vou perguntar de novo. E aí passou uns meses e eu falei, olha, eu queria falar que eu continuo gostando de você e queria saber se agora... Dessa vez, nessa tentativa, talvez E ela fosse falou, assim. sim, agora é. E aí a gente começou a orar juntos, né? A gente orou por um tempo e tal, sobre isso. E foi interessante, eu sei que eu tô aumentando a história como eu sempre faço, né? Mas beleza. Não aumentando de mentir, aumentando de contar muito sem graça. Quando eu falei com ela que essa segunda pergunta aqui foi positiva, né? Tava bem perto das férias de julho. E nessas férias de julho eu ia pro sertão e ela ia para uma tribo indígena. E a gente não ia ter contato um com o outro por telefone, né? E eu lembro que a gente orou e falou, vamos ver se a gente começa a namorar, se a gente decide se a gente vai namorar ou não depois dessas férias. Por quê? O nosso namoro vai ser quase que inteiro à distância, porque ela em dezembro estava se formando. Sim. E a gente não tinha como casar naquele momento, eu com 18 anos, né, tipo assim, ainda com 2 anos de seminário para fazer, então a gente ia namorar à distância. Então a gente falou, se a gente vai namorar à distância, vamos ver se a gente, como é que a gente se comporta nesse tipo de situação e se a gente realmente quer entrar nessa aventura, né? Perfeito. Então a gente falou, um bom teste pra gente vai ser essas férias que a gente não vai conseguir se falar, porque ela vai estar numa tribo e eu no sertão, e a gente não tinha contato um com o outro, e a gente passou acho, quase um mês ali sem se falar, né? Tipo, à distância, né? Sem ter iniciado namoro, mas já gostando um do outro, né? E aí quando a gente voltou, a gente falou, olha, é isso que a gente quer mesmo, e a gente falou que, né, combinou que a gente ia começar a namorar. Então a gente começou a namorar, logo depois dessas férias, né? E aí eu pedi em si. A gente foi num shopping, tipo assim, não tinha nem dinheiro, nem criatividade. Então a gente estava num shopping lá e a gente foi numa cafeteria. E aí, nessa cafeteria, a gente estava na fila da cafeteria. Eu virei pra ela e falei, você quer namorar comigo? Que romântico. Muito romântico, esse o ápice, né, do romance e tal. E mais Sem romântico aliança, sem ainda. nada. Oi? Sem aliança, sem nada. Só Sem nada, o pedido... não tinha dinheiro pra aliança. Vocês lembram que vocês compraram na cafeteria? Oi? O que vocês compraram na cafeteria depois? Cara, né, provavelmente alguma coisa bem barata. Não tinha dinheiro, cara. Comemorar o noivado. um pão de queijo e um café pequeno. Pra comemorar o 3 namoro, mini pão de queijo. namoro. Mas aí, beleza. Pedi ela em namoro e ela aceitou e tal. Enfim, a gente começou a namorar. E aí, 2 anos e pouco depois, e alguns meses... Não, 1 ano e pouco depois eu pedi ela em noivado, né? E aí, 1 ano depois a gente casou. E esse pedido de noivado, a gente foi passear nesse mesmo shopping. Eu acho que ela já sabia que eu ia pedir ela em casamento, né? Porque tava próximo ali. A gente já conversava sobre casamento mesmo antes de eu oficializar o pedido, né? E o que acontece foi que a gente estava nesse shopping e a família dela, boa parte da família dela, estava lá no Pará, só que ela não sabia ainda, né? E aí eu convidei a família dela e vários amigos nossos para ir para lá, né? E eles cantaram uma música para ela de surpresa lá, e quando estavam cantando essa música, eu pedi ela em casamento já com aliança, Agora na sim. fila dessa Perfeito. mesma cafeteria. Perfeito. Entendeu? Então foi algo simples, mas significativo. Que upgrade. Não, perfeito. Entendeu? Mas foi legal, porque o pessoal tava indo para lá, só que ó que chique, eu e a Bia a gente foi de ônibus. E a família dela também, porque na época não tinha Uber, né? E táxi era muito caro. Justo. E eu também não tinha carteira de motorista, quanto menos carro, né? Então a gente foi de ônibus, e o PV era tipo 1h30 desse shopping, porque Nossa. o PV era longe. A gente pegou 2 ônibus e foi e tal. Mas feliz da vida. Não, feliz da vida. E eu carregando a aliança e tal, né? Tava ansioso. Ansioso. Só que aí o que aconteceu? Quando a gente chegou na metade do caminho, que tinha que trocar de ônibus, que era um shopping lá da região, eu vi a família dela, que tinha saído bem antes de mim, Nossa. e eles estavam, tipo, descendo no ônibus atrás. Aí eu tentei distrair a Bia, e aí eu peguei e mandei mensagem pra eles, eu falei, corre, pega o ônibus primeiro. Aí eu enrolei a Bia pra gente pegar não, pra perder o ônibus e pegar o outro. Aí a gente foi no ônibus atrás, mas chegou muito perto. Aí eu falei, Bia, preciso ir no banheiro. Aí eu fui no banheiro e falei, galera, sobe. Eu tô aqui no banheiro. E a Bia, tipo, vem logo, né?
E eu aqui fingindo que tava mouse nessa situação. A Bia achando que ele teve uma desinteria. Bia preocupada. E eu enrolei no Tudo bem banheiro aí? até todo mundo conseguir chegar lá na cafeteria, né? Nossa, E aí muito deu bom. tudo certo, então. Foi um pouco assim atribulado, mas deu certo. Uma coisa que eu queria, falando sobre relacionamento ainda, perguntar sobre o relacionamento à distância em si. Porque, assim, particularmente pra mim, falando do meu relacionamento, beijo amor, é muito complicado porque, por exemplo, a gente se vê só de final de semana, e já é muito difícil só se ver de final de semana. Mas em outro estado deve ser muito complicado. E foram 2 anos? 2 anos. Como é que foi? Porque em Rondônia tem fuso horário, é diferente, não é fuso horário de São Paulo? Uma hora. É que eu tava no uma hora Pará, só. né? Mas mesmo assim o Pará é o mesmo horário que São Paulo, né? Era uma hora de diferença. Uma hora de diferença. E quando eu tava de férias em São Paulo tinha horário de verão, era 2 horas. Porque lá não tem horário de verão. É complicado. Mas aí como é que vocês fizeram? Foram Cara, 2 anos de muita luta, provavelmente. foi um desafio bem grande, assim, porque... Bom, quem namora sabe que já é difícil você ver a sua namorada, né? O seu namorado, tipo assim, uma vez por semana, né? Ou 2 vezes por semana, já sabe que é difícil, porque você quer estar perto toda hora, né? E eu ficava 6 meses longe, né? Tudo bem que nas férias eu geralmente combinava o meu estágio para ser ou lá em Rondônia, ou algum estágio que a Bia também fosse, para a gente poder se ver e ficar junto. Depois eu ia passar férias lá na cidade dela, ela vinha passar férias em Santo André, né? Então a gente tentava aproveitar o máximo das férias, mas assim, durante o semestre era longe. E assim, uma coisa difícil do namoro à distância, do relacionamento à distância, é que a gente não só não se vê, mas a gente vive rotinas completamente diferentes. Então, eu vivi uma rotina muito intensa por causa do PV, que tinha atividades manhã, tarde e noite, né? Ela estava estudando e também trabalhando, então também tinha a rotina intensa dela. Tinha o fuso horário, e assim, e fora também as próprias personalidades, porque, por exemplo, eu sou muito noturno, então por mim eu ligaria para ela meia-noite e ficava no telefone, só que ela tem sono, então ela queria dormir. Só que aí, sei lá, às vezes na hora do almoço ela queria falar, mas na hora do almoço não podia, então, cara, é muito complicado. Então a gente tentava ser bem intencional, né, para conseguir se falar, porque senão você vai se distanciando, sabe? Se você não for intencional, você começa a se distanciar, você começa a se distanciar da rotina da outra pessoa, não lembrar mais o que a outra pessoa, a rotina dela, não se preocupar com isso, né? É uma luta diária, né? Tinha que ser muito intencional mesmo, sabe? Era muito mais fácil eu interagir e conversar com as pessoas que tinham a mesma rotina que eu, entendeu? Para eu tentar me encaixar na rotina dela, nos poucos minutos que às vezes ela estava livre, mas eu estava cansado, sabe? Tem que ter muita intencionalidade mesmo. E a gente buscava fazer isso. E também a gente buscava ser intencional para ter tempo de qualidade. Então, por exemplo, a gente não só ligava um para o outro e ficava conversando. Nem dava para ligar muito de vídeo, porque lá a internet era péssima. Então não tinha internet suficiente para vídeo. Era só ligação. Só que assim, a gente tentava não só ficar conversando assim, falando, eu fiz isso no dia, você fez isso e tal. A gente tentava ter conversas intencionais, a gente falava, a gente buscava ler juntos. Então a gente lia livros juntos. Que legal. A gente lia e conversava. A gente tentava assistir séries, tipo as mesmas séries para conversar sobre as séries. Assim, não dava pra fazer junto, mas eu assistia, ela assistia pra gente conversar. Então, assuntos espirituais e assuntos normais, mas tentando ser intencional para a gente gastar tempo juntos. Mas assim, é difícil, tem que ter foco mesmo. E assim, no caso a gente fez isso porque o namoro ele ia terminar, né? Pra chegar no casamento. Agora assim, namorar à distância sem data, daí é difícil. A gente tinha uma data lá que a gente tava... Vocês estavam caminhando rumo a um alvo. A isso, então cada dia era um dia a menos, longe. E sempre esperando o meio do semestre ou, né, as férias pra gente poder passar tempo juntos e tal, né? Agora, despedir que era ruim, né? E levar no aeroporto e despedir para 6 meses, né? É difícil, mas passou. Todo dia eu vejo ela agora. É verdade, tá casado agora. E tá com a Alice. Com certeza. Coisa mais fofa. Pois é, tá aqui na tela do celular. Na tela do celular, Alice. Há quanto tempo? Isso que eu perguntei. 8 meses. Caramba, passou muito rápido. Ela cresceu rápido, hein? Muito rápido.
Passa Oh, rápido. impressionante, eu nunca vi ela chorando no culto do Connect. Olha lá. Ela fica mó quietinha Ela se lá. comporta, ela gosta do culto. Ela não chora, isso é verdade. Ela ou fica quietinha ou dorme, porque dormir ela também gosta de dormir então. no culto. Caramba. 8 meses é muito tempo, mas ao mesmo tempo é pouco tempo, né? É. Como é que esse desafio de paternidade aí deve ser uma loucura, né? Olha, eu vou te falar o seguinte, eu sempre quis ser pai, né? Eu acho que tem outras pessoas que devem compartilhar desse sentimento, já querer ser pai, às vezes a pessoa nem namora, mas já quer, ou meninas serem mães, tudo, né? E eu sempre quis ser pai. E quando eu e a Bia, a gente casou, eu já, tipo, a gente conversava sobre esses assuntos antes, né? Tipo, quantidade de filhos e quando ter. E a gente tinha meio combinado que a gente não teria filhos enquanto ela terminasse a faculdade, porque a gente casou, a Bia não tinha terminado a faculdade. Entendi. Que também, só um parêntese, faculdade também não é um obstáculo assim para, né? Na verdade, a gente sempre escutou e isso foi real. Os 2 últimos anos de faculdade da Bia foi melhor, foi mais fácil casada do que não, porque eu podia ajudar ela mais. Então, muitas noites, assim como ela faz comigo no mestrado hoje, a gente estudava juntos, sabe? Coisa que eu não conseguia fazer no namoro, casado a gente passava lá a noite juntos, estudando juntos, um ajudando o outro. Então, a gente casou, mesmo ela não tendo terminado a faculdade. Mas isso foi só um parênteses aí. Mas beleza. Então, a gente tinha combinado de não ter filhos enquanto ela fazia faculdade, porque ela fez faculdade de enfermagem, então ela tinha que fazer estágio em hospital, tudo, então sabe, não rola, assim, grávida em hospital fazendo estágio. Nossa, é verdade. Não, e mesmo depois de nascer no hospital também. Exatamente, não, e outra, ia, de certa forma, ser um pouco mais difícil. Ela estudando, casada é uma coisa, mas assim, com filhos para cuidar ia ser um pouco mais difícil. Não tinha essa necessidade, né? Eu casei com 21 anos, ela com 23, tipo assim, não tinha necessidade de sair correndo assim, né? Mas assim, logo que ela terminou a faculdade, a gente já começou a conversar sobre isso, tudo, né? E, bom, quando aqueles que estão casados aqui, ou aqueles que vão casar, vão descobrir que ter filhos envolve muita coisa, né? Financeiramente, plano de saúde. Fui descobrir isso na prática, né? Você muda o plano lá, você tem vários meses que você não pode engravidar, a mulher não pode engravidar, porque senão não vai ter acesso ao parto e a tantas coisas da gravidez. Então você tem que planejar. Eu vou trocar de plano, mas eu também quero engravidar, então deixa eu trocar de plano primeiro, esperar esses 10 meses para depois engravidar. Então, envolve muita coisa que quando a galera aí casar e ter filhos vai descobrir. Mas enfim, passou um processo aí, acho que uns 4 anos, alguma coisa assim, e a gente falou, não, vamos engravidar, e graças a Deus, Deus nos presenteou com a Alice, e cara, é muito bom. Eu sempre quis, como eu falei, sempre quis ser pai, e hoje eu estou descobrindo que é melhor que eu pensava. Então, é realmente muito, muito bom. Todo dia tem um motivo para ficar muito, muito feliz, dar gargalhada, rir, então é muito, muito bom. Já tô virando aqueles tios, né? Tipo, foto de filho no papel de parede, que coisa. Então isso tá acontecendo comigo. Quem que escolheu o nome? Olha, a Bia vai dizer que... Assim, a ideia do nome foi da Bia, mas nós dois concordamos, né, amor? Então a gente concordou com o nome, então foi decisão mútua. Foram nós dois que decidimos o nome da Alice. Tô percebendo. Eu queria um nome que a Bia não quis, né? Mas quem sabe eu consigo empurrar esse nome para os próximos filhos, né? Vai dar certo. Inclusive a Bia ia estar aqui com a gente hoje, mas infelizmente ela não conseguiu, justamente porque está cuidando da Alice. Então, Bia, um beijo. Próxima vez a gente quer você aqui. E aí, beleza, seminário, casou, estudou tudo que precisava, né? Se aprofundou na palavra cada vez mais. E aí virou líder do Ministério de Jovens. Exatamente. Então Quando você chegou, o Fernando e a Letícia ainda estavam aqui. O Fernando, filho do pastor Edson, para quem não sabe. E o Daniel também estava, né? E aí, no final das contas, você foi ficando e... Como é que foi? Quando você chegou, já tinha o Change? Não tinha. O que acontece? Eu não acho que talvez não completei esse pensamento na outra vez, mas quando a gente se mudou para cá, quando a gente se mudou para cá, a gente casou e se mudou a convite do pastor Grava, né? Porque a gente não sabia se a gente ia trabalhar aqui na igreja de forma integral ou se ia trabalhar em outros lugares. A gente tinha alguns convites também e alguns sonhos que a gente pensava, né? Talvez servir em algum lugar. Mas o pastor Grava fez o convite para a gente vir para cá e a gente orou e entendeu que era uma boa decisão, uma sábia decisão a gente vir para cá.
para a gente se preparar mais. Por mais que eu já tinha me formado em teologia, eu ainda só tinha 21 anos. Né? E eu e a Bia, a gente quer trabalhar com plantação de igreja em contexto dos países nórdicos, países europeus, né? Então, assim, é um contexto muito difícil. Imagina eu com 21 anos indo para lá, plantar a igreja em um país pós-cristão, né? Então, eu acho que realmente foi a melhor decisão a gente vir para cá. E o pastor Grava teve um papel muito importante nisso, fazendo o convite e nos abraçando nesse momento. Então a gente veio trabalhar para cá, mas quando eu cheguei aqui eu ainda não sabia o que eu ia fazer, né? Eu vim trabalhar de forma integral, mas eu acho que nem o pastor sabia por completo aonde me utilizar, sabe? Então eu acho que isso foi uma construção, tanto do pastor me conhecer e conhecer a Bia, porque quando ele me conhecia assim de adolescência, né? Adolescente. Então, quando eu cheguei aqui formado e casado, o pastor, ele foi me conhecendo os meus dons e talentos da Bia, né? E ele foi experimentando a gente em várias áreas, né? Eu até já falei para algumas pessoas que eu dei até aula para adolescente, né? Na escola bíblica. Por quê? Porque... olha lá. Eu tava. Porque a gente teve uma conversa com o pastor e ele falou, olha, o que vocês mais gostam de fazer na igreja? O que vocês... né, a área que vocês mais se apaixonam, assim? Uma pergunta que ele sempre faz para o pessoal. O que faz você acordar 5, 6 da manhã para fazer, né? No sentido de igreja, de ministério. E eu sempre falei para ele que a minha paixão era ensinar, né, pregar, dar aula de escola bíblica, e isso é o que eu mais gostava, mas que eu sabia que eu tinha que experimentar outras áreas também. E a Bia também deu a resposta dela, e aí ele falou, o que vocês mais têm dificuldade? E eu falei, pastor, eu acho que a área que eu tenho mais dificuldade é trabalhar com adolescente. Eu falei, não sei porquê, mas assim, eu acho que com criança eu até levo, tipo assim, depois do seminário eu até aprendi algumas coisas, eu acho que dá. Com jovem não tenho muita prática, mas acho que também com adulto eu acho que é mais tranquilo, né? Caramba, falei, mas tipo, mesmo você sendo mais novo, com adulto era mais tranquilo. Eu não sei por que isso, não sei se porque... Não sei lá por quê, não sei por quê. Eu não sei se foi a experiência que eu tive, não sei se foi porque... Às vezes eu acho que a minha adolescência foi meio rápida, assim, porque eu tava meio que de mudança de Goiás pra cá e aí logo eu já fui pro seminário e eu acho que a minha timidez me atrapalhou muito na adolescência, então eu acho que eu não aproveitei muito bem ela, sabe? Eu acho que logo ela foi embora e aí eu já fui pra juventude, né? E fui pro seminário e lá tive que aprender a amadurecer, né? Então, eu acho que talvez isso influenciou, não sei. Talvez a personalidade mesmo. Eu senti um pouco de dificuldade de trabalhar com adolescentes. E aí o pastor pegou e falou assim, olha, eu acho que uma boa coisa para você fazer é dar aula para adolescentes, né? E foi legal, foi uma experiência Ele juntou as suas duas respostas. Exatamente. Eu gosto de ensinar, mas tinha dificuldade com adolescentes, né? E aí ele me colocou para dar aula para adolescentes e foi uma boa experiência. Eu dei aula não sei quantos semestres para adolescentes, né? Acho que uns 2, 3. Depois fui para adultos e agora com jovens, né? Mas foi uma boa experiência, foi muito bom. E aí passou um tempo, ele foi designando outras áreas para a gente trabalhar, né? Então, eu me envolvi com EBD. Pouco a pouco ele também foi pedindo para eu fazer algumas partes do culto, né, fazer momentos de ofertas, porque quando a gente chegou como missionários da igreja, né, então a gente participava assim, a gente começou a participar dos vocacionados da igreja, né, que é aquele mesmo grupo que eu fiz parte da minha adolescência, né, então agora já numa condição um pouco diferente, né, participei do grupo de vocacionados e a gente tinha projetos, a gente desenvolvia projetos na igreja, né, ajudava aí nas conferências missionárias, coisas do tipo. E eu acho que passou alguns meses que a gente estava aqui, o pastor, ele convidou para uma reunião, né? Eu e a Bia, o Daniel e a Ana Cornado, né? E também o Fernando e a Letícia, né? Queiroz. Então, ele convidou esses 3 casais para a gente conversar e ele falou dessa necessidade, desse sonho que ele tinha de criar o Ministério Change para suprir uma necessidade do momento, né? Que no momento, na igreja, tinha muito isso de o Ministério de Jovens e o Ministério de Adolescentes tinha um leque ali, ficava um vácuo entre os dois. Ficava um vácuo, um gap de idades, né? Então, a galera do Wake, quando saía, ia pro Join, só que o pessoal do Join era muito mais velho, né? Não tinha muita galera aí de 20, 21, 22, 19. Aí, tipo, ficava adolescente que pro Wake tinha gente muito mais nova e no Join era muito mais velha. Exatamente. Então, tipo assim, na galera do Wake tinha gente que já tinha feito 18, 19 anos, mas tipo, não ia pro Join porque a galera era muito mais velha no outro. E no Join, porque o pessoal não ia, a faixa etária continuava subindo. Né? E aí foi essa necessidade que o pastor Grava identificou e aí ele
convidou nós 6, né, para criar o Change, né? E a gente criou o Change a partir de um Day Camp que a gente teve em 2018, né? E aí no final de semana a gente até votou lá nos nomes, né? Jubasa e tal. E aí, Jubasa? Jubasa, eu acho que era também Crosstalk. Jubasa era... Não, Jubasa era a zoeira da galera. Juventude Batista... Santo André. Santo André. Não tinha como. Só pra zoar. Não tinha como ser Jubasa. Aí tinha Crosstalk, esse era legal. Tipo, Mas é muito difícil, muito longo. Mas era inspirado naqueles tipo TED Talk, coisa assim. Mas é um bom nome para um podcast, inclusive. Vamos mudar? Vamos mudar. Vamos mudar? Colocar. E aí tinha também Change e tinha algum outro lá que eu não lembro. Mas aí a votação que a gente fez com os jovens foi de ir pro seu nome Change, né? E aí no final de semana seguinte teve o culto. Eu não fui nesse Day Camp. Não foi. Que bonito, hein? Mas tem gente ainda hoje que é daquela época. E aí teve gente que... Aí teve um Day Camp, né? Que foi bastante gente e tal. E aí votou nesse nome. E aí no final de semana seguinte a gente teve o primeiro culto. E aí começou a ter então esses 3 ministérios, né? Que era o Wake, o Change e o Joy. Tanto que a gente fazia várias vezes o culto Fuse. Tem até uma camiseta que tem, né? É verdade. Com os 3 nomes e tal. E foi bem legal. Ao passar do tempo, teve algumas mudanças, né? O Daniel e a Ana, eles entenderam de Deus que para mudar de ministério, né? E aí saíram do Change. Depois o Fernando também acabou chegando na mesma conclusão e tal. E aí sobrou eu e a Bia, né? Mas nisso tudo a Bruna também ingressou nessa equipe, né? E desde o começo, desde o início ela tá lá com a gente. E quando o Fernando assumiu, porque antes de eu ficar como líder, eu e a Bia, o Fernando assumiu como líder porque parou de ser colegiado e aí ficou um líder só, né? Um casal de líderes só. E aí foi o Fernando, né? E eu e a Bia tava junto com ele, na parte da equipe dele, né? E aí ele começou a convidar, fez um modelo diferente, né? Não era colegiado, era um líder com uma equipe, igual é no Wake, né? Uhum. E ele convidou algumas pessoas para fazer parte e eu acho que a partir daí outras pessoas começaram a se envolver e tudo, né? E aí depois o Fernando e a Letícia entenderam também de deixar a liderança do Change e aí acabou, ficou eu e a Bia, né? Então a gente já estava acompanhando ele desde o início, inclusive desde de quando ele fundou, né? E aí a gente ficou, então, como líderes, né? O pastor entendeu que a gente deveria ficar como líderes do ministério. Quando foi isso? Cara, isso foi 2019. Não, 2020. Ou 20 ou 21. 21. Foi 21 porque foi depois que a gente voltou da pandemia, acho que né? foi 21. Foi 21. Acho que foi 21. Foi. Mas assim, a gente já estava no Change desde 2018 com o colegiado, aí depois parou de ser colegiado e foi o Fernando como líder, então a gente continuou na equipe dele. Uhum. E aí depois, acho que foi em 2021 mesmo, o Fernando e a Letícia saíram, e aí a gente assumiu como líderes, junto com a mesma equipe, e enfim, outras pessoas passaram pela equipe, foram ingressando e tal. E a gente foi junto, só que nessa época a gente também estava Change Join junto, né? Porque por causa da pandemia, a gente enxugou, né, e começava a fazer os cultos juntos. Sim. Então a gente continuou juntos, né, fazendo o culto e sendo praticamente um ministério duplo, né, Change Join, a gente falava, bem-vindos ao Change Join. Bem-vindos ao culto de jovens. Mas aí depois de algumas conversas, a gente orou sobre isso, conversou com o pastor, a gente entendeu que era o momento da gente unificar de vez o ministério de jovens, né, e aí conversamos, né, para virar Connect, né, então surgiu esse nome aí, e a gente percebeu que não existia mais aquela mesma necessidade que tinha antes. Exato. Porque hoje a gente não tem mais esse gap de idade, né? Hoje a gente tem quase o mesmo número de pessoas de 18 é o número de 19, o número de 20, Exato. 21, 22. Então, assim, tá bem distribuído de idades, né? Então, quem chega com 18 anos, né, o pessoal do Wake que estiver assistindo, né, que tá aí fazendo 18 anos, pode confiar que tem gente de 18, de 19 lá e de 20 e por aí vai, né? Então, hoje não existe esse gap tão grande, né? É claro que sempre tem as idades que tem um pouquinho menos, mas não como antes, né? Então, eu ia falar justamente sobre isso. Eu acho que a criação do Change em si foi uma boa estratégia para aquele momento. fazer, foi bom pro momento, e aí chegou um momento que já não funcionava mais também. Talvez aí... não tinha tanto essa necessidade mais, né? De ter 2 ministérios de jovens fazendo cultos simultaneamente com públicos muito parecidos, né? Exato. A gente já vai falar, inclusive, sobre futuro de Connect, coisas legais. Mas só voltando um pouco na liderança, para você comentar meio brevemente assim. Liderança jovem, você sendo jovem, no caso, você começou com 21 mesmo. 21, assim.
já estava na liderança. Eu entrei na liderança do grupo de louvor, da época Change, com 20. Não era a liderança do ministério todo, mas era de um departamento. E para mim já foi um super desafio quando teve essa junção do Join com o Change e tudo mais. Mas para você liderar um ministério todo deve ter sido um desafio. Sim. Liderar um ministério de jovens sendo jovem. Sendo jovem. E mais jovem que muita gente. Jovem, mas eu sou, né? A galera tá descobrindo. Nasci em 96, galera. Eu sou jovem. Né? Inclusive, você já fala sobre a liderança jovem, mas você falou do seu aniversário. É verdade. Mais uma interrupção pra gente fugir um pouco do assunto. Que dia que você nasceu? Eu nasci no dia 26 de dezembro. E como é que é fazer aniversário pós-Natal? Pois é muito ruim. Ó, hoje eu não ligo tanto, porque hoje... a gente diferente um pouco disso, né? Mas eu lembro quando eu era criança eu sofri um pouco, porque assim, muita gente dá só um presente, né? No Natal... É isso que eu ia perguntar. É verdade. Dá só um presente. Nossa, deve ser muito ruim mesmo. E teve uma vez, eu lembro disso, que num amigo secreto, no Natal, a pessoa me tirou no amigo secreto. Ela deu o presente e falou, olha, o amigo secreto, Natal e aniversário, tá? Isso, é sério. Então, para uma criança, isso era difícil. Outra coisa, a galera tava muito, tipo, já na ressaca, assim, do Natal. Tava cansados, né? Um bucho cheio, né, de churrasco e tal. Então, assim, ir para um aniversário era sobra das comidas. É o RO, o famoso RO. Os meus pais faziam o máximo para fazer decidir um dia especial. Mas, assim, era difícil. Eu lembro uma vez que era o meu sonho ir no kart, né? Andar de kart. Era você um homem cheio de sonhos. Olha lá. McDonald's kart. Sonhos exóticos. E aí eu falei pro meu pai, eu queria muito ir no kart. Ele falou, a gente vai no seu aniversário. E aí, quando foi meu aniversário, a gente foi. Só que o kart estava fechado. Poxa, era 26 de dezembro. Tá tudo fechado lá, não adianta nada. Então, tinha algumas dificuldades, entendeu? Em fazer aniversário dia 26 de dezembro. Mas, assim, hoje em dia não lembro, não. Com o tempo vai amadurecendo. É fácil de lembrar, né? 26. É verdade, não esqueço mais, né? É verdade. Sabe o que eu lembrei? Que eu e o Bruno, a gente tem um parentesco de primo meio distante. Então, alguns natais a gente já passou junto. Exato. E eu lembrei de uma história que... Não sabia disso. Teve um amigo secreto. Não sei se você lembra disso, Bruno. Que quando eu era menor, eu amava ganhar presente, mas eu amava ganhar brinquedo. E quando eu ganhava brinquedo, eu chorava na frente das pessoas. Chorava ganhava roupa, uma meia, uma cueca. Nossa, chorava e dane-se. Queria brinquedo. Nossa, mano, cara. E aí teve um amigo secreto que você me tirou. E você me deu uma toalha do Palmeiras. E eu chorei. Que isso? Hoje você gostaria. Eu uso até hoje a toalha. Olha lá. Mas eu chorei. E aí eu lembro que minha mãe me conta, tipo, arrasada isso. Tipo, o Bruno, ela fala que, tipo, você comprou a toalha pra mim. Tipo, você falou, eu comprei, eu escolhi pra ele. Bem específico. E eu chorei quando eu ganhei. Caramba, Luiz. Tristeza. Não, mas eu passou o tempo. Eu fiz isso com vários familiares. Menos mal. Mas enfim, voltando à liderança jovem. Sim. Como é que foi? Hoje tá mais tranquilo, né? Hoje uma experiência, né? Então, eu acho que assim, foi toda uma construção. Eu acho que eu ir para o seminário com 17 anos me ajudou muito. Me ajudou a amadurecer, né? Aproveitando para contar algumas histórias do seminário, né? Quando eu cheguei no seminário, eu cheguei assim muito cru. Tanto de teologia, quanto de... Tipo assim, na parte de teologia, nas primeiras aulas eu descobri que eu não sabia nada, sabe? Eu descobri o pessoal falando, o profeta tal, não sei o que, e eu assim, não me pergunta nada. Não me pergunta nada. Então, de teologia eu era bem ruim. Mas eu tava lá para aprender, então não tinha que ter vergonha nisso, né? Mas eu tava bem ruim em tantas outras áreas da vida. Tipo assim, eu era muito tímido. Eu lembro que o professor lá, o missionário, ele falou, olha, eu quero que cada um coloque aqui na folha um final de semana para você dar o testemunho, porque acho que 2 pessoas por final de semana iam contar testemunho nas igrejas, porque no primeiro ano a gente ia para as igrejas de final de semana para cantar no coral, eu fazia parte do coral, né? Nossa! E aí eu tinha que cantar e 2 pessoas davam testemunho e uma pessoa pregava, né? Então, nossa, já começava assim, já no primeiro ano. Mas assim, obviamente, eu e a galera de 17 nunca foi convidado para pregar nesse primeiro semestre. Era o pessoal mais velho. Mas testemunho tinha que dar. Só que eu era tão tímido que eu peguei e falei, eu não vou colocar meu nome aqui na lista e acho que ninguém vai perceber, né? E aí o meu professor veio conversar comigo na hora do almoço. Ele falou, você acha que eu sou burro? Tipo assim, tem 30 alunos e só tem 29 nomes, né? Tá faltando alguém. Você tem que dar o testemunho. Eu, caraca, eu tenho muita vergonha, né?
E aí, enfim, então eu fui amadurecendo muito nisso, nessa questão de timidez, né? Nessa questão de Bíblia, aprendendo mais e tal. Questão de estudo, tipo assim, muitas pessoas lá me ajudaram em várias áreas. Por exemplo, teve gente que me ajudou muito a me organizar nos estudos, sabe? Tipo assim, Bruno, faz aqui uma tabela de cada dia que você vai estudar. Você tem que ler esse livro até o final do semestre, então vê quantas páginas você tem que ler por dia, sabe? Teve gente me ajudando nessa área. Teve gente que me ajudou com limpeza, me ajudou a aprender a limpar. Por quê? Porque eu cheguei lá muito cru. Por mais que minha mãe tentou me ensinar, eu não consegui aprender. E aí, quando eu cheguei lá, eu descobri que todo dia a gente tinha que limpar o quarto e tinha nota. Tipo exército, sabe? Nossa. Então a gente acordava por volta de umas... Tipo exército. Acordava por volta de umas 6 da manhã. A gente limpava o quarto e o banheiro, lavava o banheiro, das 6 às 6h30. E aí, 6h30, o monitor passava no quarto para dar nota na nossa limpeza e organização. Caraca. Enquanto a gente fazia devocional. Então a gente Mas era nota tipo de 0 a 10? De 0 a 10. Qual foi Todos os dias. Qual foi a Tinha menor que você já prêmio ou recebeu? punição? Tinha prêmio ou punição ou era só nota? Não, tinha. Tipo... Se você tivesse um número X lá de notas abaixo da média, você tinha uma DT, que era tipo uma disciplina de trabalho. E aí eu tinha que trabalhar 3 horas, tipo, capinando. Nossa. Tinha que trabalhar 3 horas limpando fogo. Mas você já ganhou, tipo, Exato. 2 de limpeza? Cara, já. Nesse começo eu levava só nota negativa, porque eu não sabia limpar, entendeu? Nota negativa? Não, negativa assim, abaixo da média. Ah, tá. Negativa não. Não, e tipo assim, era pesado. Nota Tinha monitor vermelha. e monitor, né? Mas tinha os monitores que abaixavam embaixo da beliche e passava a mão assim, ó, pra ver se tinha poeira, entendeu? Era nesse nível. Nossa. Então, a gente tinha que aprender a limpar. Eu não sabia varrer, não sabia passar pano, o pano caía do rodo, não sabia o quanto de desinfetante tem que pôr na água, não sabia como lavar um banheiro, enfim. Mas eu lembro que eu tava assim aprendendo, tinha gente me ajudando, né? Teve pessoas assim no meu quarto falando, não, vamos aprender, não existe, né? Tinha que jogar o lixo fora. Tinha que jogar o lixo fora todos os dias, porque quando ele passava, o lixeiro tinha que estar vazio, né? Só que aonde a gente jogava o lixo ficava tipo assim, quase 1 quilômetro, pelo menos uns 500 metros, 600 metros do nosso quarto. Então a gente tinha que ir 6 da manhã andar no meio da grama lá até chegar no lugar de jogar o lixo, né? E quando a gente saía assim pra fora do quarto pra jogar, o pessoal ouvia e falava, leva o meu. Nossa. Então É igual abrir a coca, né? Abriu a coca, chega todo mundo com copo, assim. Mas assim, a gente tinha que limpar o quarto e tinha muitas pessoas que tentavam me ajudar assim, nesse começo, porque eu comecei a entrar um pouquinho em desespero. Eu lembro que quando eu não conseguia, eu era muito novo, muito imaturo, né? Então eu lembro de uma semana que eu não consegui lavar minha roupa direito, não consegui limpar o quarto direito, não consegui me organizar nos estudos. E eu lembro de um dia que eu tava muito mal e eu peguei e falei assim, cara, eu vou dar uma corrida por aí, né? Aí eu fui correr em volta do seminário pra chorar. Caraca. Porque eu tava com vergonha, né? E eu falei, cara, eu preciso chorar porque eu não tô aguentando isso, sabe? Eu sou ruim em tudo. E aí eu saí pra chorar, né? Eu saí correndo lá pra ninguém perceber e falei, não, vou fazer uns exercícios aqui. Correndo e fui e chorando, chorando. né? Aí um amigo meu viu eu correndo e falou, Bruno, ei, para aí. Aí começou a... Eu, não, sai. Aí uns 2 amigos meus saíram correndo atrás de mim, Bruno, para. Eu, não, sai. Aí me pararam e falaram, para, cara, vamos conversar. Então, assim, eu passava por alguns conflitos quando eu tava lá, mas eu acho que esses conflitos eram muito por causa da minha imaturidade, sabe? Eu tinha muita imaturidade emocional e em todas as outras áreas. Mas era muito novo também. Muito novo. Mas foi muito bom para eu aprender. Então, como eu falei, teve gente que me ajudou a lidar com as minhas emoções, teve gente que me ajudou a me organizar nos estudos, teve gente que me ajudou a aprender a limpar um quarto, sabe? Enfim, fazer uma boa limpeza. E teve gente que me ajudou a lavar roupa, sabe? Porque quando eu cheguei lá, não tinha, hoje tem, né? Mas na época não tinha máquina de lavar. Então imagina, eu além de não saber nada, eu tinha que aprender a lavar minha própria roupa. E não, tem gente que não sabe nem na máquina. E aí? Isso é verdade. Tem gente que não sabe nem na máquina. Que isso, cara. E eu também não sabia nem na máquina, mas quanto mais a mão, entendeu? Esfregar no tanque. Como é que faz isso? Sabe, eu não sabia. E aí eu lembro que tinha a lavanderia com vários tanques lá e eu chegava, tipo assim, eu vi que o pessoal comprou um desinfetante de tal marca, de tal cor, eu comprei o mesmo. Desinfetante, sabão emaciante, ó lá. Eu vou jogar desinfetante na roupa, joga não. É sabão emaciante. Sabão emaciante. Aí eu comprei o mesmo, a mesma marca. Cheguei lá. É o que ele falou, a gente nem se ligou. Nem se ligou. Ia jogar desinfetante na roupa. Não, mas aí eu cheguei pra lavar a roupa lá, na hora que o pessoal foi lavar, que eu falei, eu vou copiar eles, né?
Então, o pessoal encheu o tanque lá, um tanto de água, enchi também. Eles faziam assim com a roupa, fazia também. Jogavam meia tampinha, jogava meia tampinha. Eu fui imitando, entendeu? E aí fui fazendo isso até eu aprender. Aprendi a lavar minha roupa. Só que daí eu tinha que aprender a estender minha roupa e tirar do varal. Por quê? Lá no Pará chove várias vezes por dia. Como é que você aprende a estender a roupa? É só você No colocar Pará, lá e... não é assim não, cara. Não é assim não. Primeiro, se você, lá no Pará é muito úmido. Se você colocava no varal que tem lá, no coberto, mofava. Nossa, entendi. Então você tinha que colocar no varal de fora. Só que se você deixasse muito tempo, esturricava a roupa, porque o sol é muito forte, entendeu? E ficava com muitas marcas e tal. E a roupa ficava desbotada. Nossa. E além disso, lá chove muito. No Pará tem uma época que chove todo dia e outra época que chove o tempo todo, entendeu? Então é assim lá no Pará. E eu lembro de vezes que eu estendia minha roupa pensando, poxa, consegui lavar, deu tudo certo, vou estender e vou pra aula. Aí eu chegava lá na aula, mó chuva. E aí todos os paulistas saíam correndo, porque a gente não sabia, né? Então a gente saía correndo pra pegar nossa roupa, né, encharcada. Aí eu lavava de novo, estendia, chovia de novo. E aí, no final, imagina como estavam minhas roupas, né? Mas eu aprendi a lavar roupa. Mas o que eu quis dizer é que lá no seminário eu cresci muito com outras pessoas. Caminhar com outras pessoas nos ajuda muito. E eu acho que a gente tem que ter essa humildade de caminhar com pessoas, sabe? Se a gente sabe que eu tenho dificuldade, por exemplo, em algum pecado, se eu estou tendo dificuldade, né, sendo tentado no pecado, poxa, eu vou chamar alguém mais maduro que eu para andar comigo, para me ajudar a vencer, para me ajudar a crescer nessa área. Perfeito. Se eu tenho dificuldade de lidar com as minhas finanças, estou no meu primeiro emprego e, sabe, eu gasto tudo que eu ganho sem necessidade, estou em dívida, poxa, eu vou andar com outras pessoas que são mais maduras que eu na área financeira para me ajudar, entendeu? Então, eu lembro que eu tive que lutar bastante com o meu ego, com o meu orgulho, para, de verdade, caminhar com pessoas que me ajudariam. E isso foi muito bom para mim. E eu fui crescendo. E aí, chegando na sua pergunta, isso ajudou muito, porque quando eu cheguei aqui com 21 anos, por mais que eu tinha 21 anos, eu cheguei com muito mais maturidade do que talvez se eu não tivesse ido para o seminário. Porque eu cresci muito nessas áreas, né? Assim, eu digo que eu cresci espiritualmente, ministerialmente e em vida, sabe? Eu aprendi a viver, a ser um cidadão, sabe? A marcar meus exames sozinho, ir fazer exame, a resolver qualquer BO, sei lá, eu comprei uma passagem, perdi a passagem, e aí? Não vou ligar para meus pais e o que eu faço? Resolve ali, vai dialogar, vai tentar, entendeu? Igual então, chegar no médico, o médico perguntar o que você tem, você olha pra sua mãe e fala: o que eu tenho, mãe? Onde tá minha dor? O que eu tenho, mãe? Não, ir no banco sozinho, resolver os seus BO lá, entendeu? E tantas outras coisas, né? Mas eu acho que essa área de médico é bem tenso, né? E eu lembro de ficar doente lá, de usar muleta e, tipo assim, pegar o ônibus sozinho, ir no médico, marcar exame. Então, assim, eu acho que eu cresci muito nessa área de vida, assim, de ter que resolver minhas coisas, sabe? Com pouca idade. E eu acho que isso foi muito bom. Então, quando eu cheguei com 21 anos, além de eu chegar casado, né? Que também me deu uma experiência maior, né? E conviver com uma pessoa, né, no matrimônio, assim, no casamento, te ajuda a crescer também. Mas além de eu chegar casado, eu cheguei com uma experiência muito maior na área de vida, cheguei com uma experiência muito maior na área de conhecimento bíblico, e cheguei com uma experiência muito maior na área de ministério, porque lá no PV, todo final de semana eu tinha que servir numa igreja, seja numa igreja nos Ribeirinhos, seja em algum outro contexto, na cidade, numa comunidade, e eu ia para lá e lá eu tinha que pregar, né? Eu com 17 anos comecei a pregar. Primeira pregação, já contei para algumas pessoas, primeira pregação foi uma nota de rodapé da minha Bíblia de estudo. Então, assim, eu tive que começar a crescer e caminhar com pessoas, mais uma vez, né? Isso me ajudou. Então, quando eu cheguei para cá, por mais que eu tinha 21 anos, eu tinha muito mais experiência, talvez, do que eu teria se eu tivesse sido, entendeu? Sim. Mas ainda assim foi um desafio, né? Liderança e, assim, a gente sabe que uma pessoa jovem liderar é um desafio para ela, um desafio para as pessoas que são lideradas por ela também, né? Tanto que o próprio apóstolo Paulo fala para Timóteo, falando sobre essa questão, falando sobre a juventude, sobre a mocidade dele, falando para ele não se criar um bloqueio por causa da idade e para que as outras pessoas também não criem um bloqueio com ele por causa da idade, né? Se Deus chamou aquela pessoa, se Deus capacitou, ela tem autoridade ali, no caso eclesiástico, né, da igreja, e também de Deus ali para ela estar naquela posição para liderar pessoas. Mas, assim, precisa de muita maturidade e precisa caminhar com pessoas, né? Então, você tentar liderar
sem ser maduro em tantas outras áreas da vida, tentar liderar sem ter vida de intimidade com Deus, tentar liderar sem caminhar com outras pessoas, sem discipular pessoas, sem ser discipulado por outras pessoas, cara, isso é problema. Então, liderar pessoas quando jovem é bênção, mas você precisa estar bem amparado, sabe? E graças a Deus, Deus colocou muitas pessoas na minha vida que me auxiliaram, me ajudaram nisso. E eu pude crescer bastante, eu e minha esposa precisamos crescer e continuamos crescendo, né? Ainda não tenho nem cabelo branco nem nada, tô crescendo. Não, muito legal. E sobre isso de caminhar com pessoas, o que eu sempre falo, tipo, na Bíblia até fala sobre isso, né? Suportem uns aos outros, tá? De conseguir na verdade, crescer e se edificar. A frase uns aos outros no Novo Testamento tem, tipo assim, muitas vezes, muitas dezenas de vezes. Então, tá meio que óbvio que a gente tem que andar com outras pessoas, né? Porque amai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, aconselhai-vos uns aos outros, tipo... Exato. E é isso, a gente só vai crescer se a gente tiver comunhão com as outras pessoas. Inclusive, galera, convidem pessoas novas para o Connect, visitantes, né? Né? Fala aí. Pois é. Não, convidem, né? Principalmente pessoas não cristãs que vocês querem ganhar para Cristo. Inclusive, a gente vai ter a Copa Connect, né? É verdade, dia 23 e 24 de setembro, né? Acho que 23 e 24 de setembro. E é uma boa oportunidade, porque é por meio do esporte, né? De você trazer talvez aquele seu primo, aquele seu amigo, né? Que não... Todo mundo joga alguma coisa. Todo mundo ou joga. vôlei, ou basquete, ou futebol, Tirando a gente inventa alguma outra coisa lá. Tirando o Bruno que machucou a panturrilha. Pera lá. Você fala disso. Mas, assim, é uma boa oportunidade para você trazer pessoas não cristãs. E também, às vezes, pessoas cristãs que estão, assim, meio deslocadas, talvez fora da igreja, né? Essa idade, quando você sai da adolescência, você entra na juventude, é bem crítica. Por quê? Quando você está na adolescência, você vem assim para a igreja muito obrigado também. Né? Seus pais te deixam lá e eu não venho te buscar antes de terminar o culto. Então, assim, isso é bom porque nessa época, assim, o adolescente às vezes não tem muito sabedoria para tomar decisões ele mesmo, né? Então é bom que os pais ajudem ele nesse processo, né? E não, você vai sim estudar, não, você vai sim participar da igreja, dar incentivos, né? E isso acontece. Mas quando a pessoa vira maior de idade, começa a ter a sua própria autonomia, né, tira a carta de motorista, ela começa a tomar ir para a faculdade sozinha. E aí os pais não interferem tanto, né? E também tá certo isso, porque tem que, de verdade, assim, ir, como fala, tipo assim... liberando. E tem que ir deixando o filho crescer e viver a vida, né, sabe? Faz parte. Bater a cara mesmo. Então, os pais, eles têm que fazer isso com os filhos. Mas nesse processo, às vezes acaba acontecendo de a pessoa usar a autonomia dela agora para tomar decisões não tão sábias, como se afastar da igreja. Então, às vezes a pessoa pensa, poxa, eu não vou mais na igreja porque eu tenho tanta coisa acontecendo na minha vida, eu tenho vestibular, tenho faculdade, eu tenho trabalho, eu tenho namorada, tudo mais, então assim, eu não tenho muito tempo para isso. O que eu tenho, eu vou dormir e tudo mais, então assim, eu vou começar a me afastar dos cultos, mas eu sou cristão ainda, eu creio em Deus, né? Aí a pessoa começa a se afastar da igreja, ela começa a se afastar da Bíblia também, começa a parar de fazer devocional. Às vezes nem fazia, né? E aí ela começa a se afastar. E à medida que ela se afasta da igreja, ela se aproxima de más influências também. E aí a ladeira baixa. Então, assim, cara, você fez 18 anos, não se afasta da igreja. Por mais que às vezes pode parecer uma coisa assim, cansativa, porque você está fazendo faculdade, está fazendo trabalho e tudo mais, você precisa. É uma fase crítica que na faculdade, principalmente, né, a galera que faz faculdade sabe como então assim, você precisa estar perto de pessoas que vão te levar para mais perto de Deus, né? Então não se afaste da igreja, por mais que às vezes é cansativo, né? A Bia fala uma frase que outra pessoa falou, que eu gosto muito, que é em relação ao culto de domingo, por exemplo. O culto de domingo, você não decide ir para o culto de domingo todo sábado à noite. Você decide uma vez na vida e você vai, entendeu? É uma decisão, você sabe que isso é importante para você, então você vai na igreja. É a mesma coisa que o seu trabalho, que a sua faculdade, sabe? Não é uma decisão que você pensa assim, todo dia, será que eu faço ou que eu não faço? Não, você toma uma decisão e você vive de acordo com ela. Então você sabe que é importante você cultuar Deus com a igreja. Você sabe que é importante você caminhar com os cristãos. Então você vai viver de acordo com essa decisão. Você vai abrir mão, às vezes, de um tempo de descanso para você passar tempo com outros cristãos, né? Você vai abrir mão, às vezes, de uma soneca um pouco mais longa, porque você sabe que você precisa aprender mais a Bíblia, e se você não aprender mais a Bíblia, você vai se afastar de Deus, então você vai para uma escola bíblica, né? Você tem que abrir mão, às vezes,
da sua timidez e de querer manter as coisas só para você mesmo, e você tem que chegar e falar para alguém, você pode me discipular? Você tem que começar a abrir da sua vida para essa pessoa, porque isso vai te fazer crescer. Então, se a gente começa a tomar essas decisões no caminho oposto, a gente sabe que a ladeira abaixo, principalmente nessa faixa etária. Então, assim, esse é um conselho que a gente dá para todo mundo tentar viver, né? Bom demais. É porque na faculdade, tipo, tem como você reparar muito que você tá muito solto. Eu tava comentando, eu não sei se foi com você que eu tava comentando isso, que eu fazia, quando eu era menor, eu fazia inglês do lado de casa. E minha mãe não me deixava ir sozinho. Eu falava, deixa eu ir andando aqui do lado. E ela não deixava, ela me levava de carro. E agora, tipo, do nada, eu me deparei eu indo pra São Paulo todo dia sozinho, né? Tipo, muito louco isso. E isso começou, assim, pra não terminar mais. Agora você vai cada vez mais se distanciando, né? A maior parte das pessoas geralmente casam e se afasta ainda mais, né? E lógico, continua tendo um carinho pelos pais e tudo mais, mas não está mais debaixo da autoridade dos pais. Então, por mais que o pai e a mãe continuem orando, e agora que eu sou pai, eu sei, né? A gente pensa nos filhos todo dia. Então, os pais de vocês com certeza pensam em vocês todos os dias. Mas, assim, os filhos não pensam pai todo dia, né? Mas os pais pensam nos filhos todo dia. Com certeza. Mas, assim, os pais oram pelos filhos, né? Ainda mais, a gente está dizendo aqui de pais cristãos, né? Oram pelos filhos, dão conselhos. Mas, assim, chega uma hora que você tem que começar a tomar as próprias decisões. Sim. Agora, você vai tomar decisões sábias ou não? Depende das decisões lá atrás que você tomou. De você ser acompanhado por alguém, de você priorizar o seu tempo a sós com Deus, de você não abandonar a igreja, ou você se aproximar de mais influências, né? A Bíblia fala, quem anda perto do tolo se torna mais tolo ainda, e quem anda perto do sábio se torna mais sábio ainda. Então são decisões que a gente toma uma hora que vem consequências juntos, boas ou não, né? Então é uma coisa que a gente precisa se atentar, porque esse período realmente é muito crítico, você vai ter que tomar muitas decisões, as decisões estão na sua frente, né? Então você precisa ser bem sábio. O que você faz com o seu tempo, o que você faz com o seu dinheiro, o que você faz com a sua autonomia, você vai ter que decidir essas coisas, né? Isso aí. Bom, tem muita coisa pra gente falar. Muita coisa. Eu acho que a gente vai ter que ter uma parte desse episódio. Mas, a gente queria falar sobre o seu concílio pastoral. Hoje, agora, Bruno, Pastor Bruno, já te falei que eu não vou te chamar assim. Tô brincando. Que agora, devidamente pastor, devidamente apresentado. Devidamente apresentado, já fez a bênção apostólica e já teve a sua primeira pregação como pastor também. Né? Verdade. Como é verdade. E foi no mesmo dia, não foi? Você foi ordenado pastor e aí você foi pregar, não foi assim? Será que foi? Acho que foi, porque a gente... Não, no concílio sim, eu passei pelo concílio e preguei já na mesma noite, mas na ordenação que foi agora dia 30, eu acho que foi o último sábado que eu preguei, foi no último sábado que eu preguei e já agora, depois do culto de ordenação, que foi no dia 30, né? Ah, tá, eu tinha certeza que eu tinha visto um post seu no domingo numa igreja pregando. Foi. Olha aí, gente. Porque eu ia falar que... Então, eu tô pensando no Connect. Mas no dia da... boa. No dia da ordenação, que no culto, que foi às 8 da manhã, né? À noite, às 6 horas, eu fui pregar numa outra igreja. Já como pastor agora de jovens, na verdade. Você chegou a perceber alguma diferença em relação ao como era antes e como é agora como pastor? Cara, assim, pra mim acho que não muita no sentido... Lógico, a responsabilidade, né? Assim e tal. Mas, assim, a atividade pastoral já vinha assim, já estava desenvolvendo, né, através do Connect e tudo mais. Mas agora, claro, com essa ordenação pastoral local aqui na igreja, né, vem algumas responsabilidades e tudo mais. Mas eu acho que a principal diferença hoje é a forma que as pessoas me chamam. Eu não estou muito acostumado. Você quer perguntar, estão te chamando de pastor mesmo? Chamam. Então... tem gente que ainda está acostumando, né? Mas tem gente que foi assim, bem, o pessoal já está chamando. Mas assim, essa semana mesmo teve uma pessoa que pegou e falou, pastor, não sei o que e tal. E eu continuei na boa, assim, pensando que estava falando com o pastor Morales aqui. Mas estava me chamando. E aí eu virei, opa, tá falando comigo. Então assim, acho que demora um pouco a acostumar, né? E nessa igreja foi apresentado aqui o pastor Bruno. Cadê ele? Mas acho que pouco a pouco, né, vai acostumando e tal. Mas assim, tá sendo muito bom. Será que você vai ser pastor Bruno ou pastor Fregnani? É verdade. Depende de vocês, né? Depende das pessoas que me chamam. Porque todos os outros é um sobrenome, né? Pra mim tanto faz. Não, pastor Edson é pastor Edson. É verdade, mas o pastor Grava não. É que eu acho que pastor Fregnani é um pouco mais difícil, né? Mais comprido, mas eu gosto, eu aprendi a gostar do meu nome e do meu sobrenome também gosto mais ainda, então sou tranquilo, qualquer um. Perfeito. Mas continua sendo o Bruno também. Então... Continua sendo o Bruno.
Tá, e agora mudando um pouquinho de assunto, a gente ficou sabendo que você tem muitas histórias de várias viagens missionárias, vários cultos em lugares distantes. Pois é. O que você pode contar pra gente? Cara, eu já, graças a Deus, tive a oportunidade de fazer várias viagens missionárias, né? Acho que devo ter feito aí pelo menos umas 12 viagens já missionárias, né? E fora isso, eu fiz estágio todo final de semana dos 4 anos que eu estava no seminário. Então, muita coisa aconteceu aí, né? Você sabe, tipo, quantas cidades você já foi pregar? Alguma coisa assim? Cara, eu posto... Quantas cidades eu já preguei? Cara, acho que... talvez mais de 20, assim. Caramba, muita coisa. Mais de 20, 25, talvez. Porque teve algumas viagens que a gente foi, né, com o seminário e tal, que a gente ia em várias cidades, né? Então, eu acho que somando todas as viagens e ministério de final de semana, acho que dá mais gente. E dessas histórias aí, assim, eu fiquei sabendo que tem alguns absurdos, assim. Sinceramente, alguns absurdos. Sim. Qual que foi a mais, assim? Pois eu fiz algumas viagens missionárias para alguns lugares que tinha comida um pouco exótica, assim, né? E lá no seminário a gente fez uma viagem de uns 21 dias para o Amazonas, né? Para servir no braço do Palavra da Vida lá no Amazonas, que é a Missão Seara, né? E a gente foi servir através de acampamento, né? A gente fez 2 acampamentos, a gente também fez visita nas casas e tudo mais. E a gente também fez uma sobrevivência na selva. A gente ficou 3 dias lá, tipo assim, intencionalmente na mata para testar, tipo, a sobrevivência, aprender e tal, né? Mas foi sobrevivência ou foi, tipo, largados e pelados? Não, mas tem comida lá. Não é sentido, né? Não, mas se tem, tipo, comida por... Porque lá você viu, assim, tem comida por trás das câmeras no negócio. Foi uma sobrevivência organizada, no estilo de, assim, tinha missionários com a gente. E tinha um rapaz, um ribeirinho local lá com a gente também, né? Então, assim, foi supervisionada e organizada. Perfeito. Mas, ao mesmo tempo, a comida era aquilo que a gente realmente caçava, né? Então, a gente ficou 3 dias lá e a gente, tipo, caçava mesmo. Então, eles ensinaram a gente a caçar, levaram as armas deles e tal. A gente comprou só a munição. E eles ajudaram a gente a ter essa experiência. Então, a gente foi caçar jacaré, né? Macaco. Jacaré? E outros animais. Não me fala que você caçou um jacaré. Foi. E o jacaré é bem fácil de caçar. Não, tá brincando. Não, é sério, porque... Ele tá falando uma naturalidade. O jacaré é bem fácil de caçar. Porque assim, pra quem não sabe, lá naquela parte tem bastante jacaré, né? E... pelo menos essa é a forma que ensinaram a gente. Vocês têm outra, né? Mas a gente pegava aquele barquinho, né? Nem lembro mais os nomes. Eu tô tão tempo longe, não lembro mais os nomes. Vou falar barquinho porque barquinho os paulistas entendem, né? É um barquinho. Uma rabeta, acho que era uma rabeta, E que tem um motor que tem tipo um... Mas vocês já viram? Uma cordinha. Não é uma cordinha. É tipo tipo um rabo, assim, né? Que é o motor tá ligado nisso e aí, tipo assim, se você deixar pra cima não vai nada. Se você abaixa na água, embaixo, é uma hélice, né? E aí ele vai. Então, nossa, tem alguém do Pará, mas vai deserdar. Esses paulistas não conhecem nada. Mas enfim, a gente tem que voltar pra lá. A gente ia nesses barquinhos e tal, e às vezes tem um barco um pouco maior, e chegava próximo, em silêncio, assim, perto dos jacarés, e a gente colocava lanterna, assim, no rio. E quando você coloca a lanterna, e você atinge o olho dele, porque eles ficam com o olho assim pra cima, né? Você atinge o olho dele, ele fica brilhoso, assim, brilha, né? Você consegue identificar ele pelo olhar. Mas no escuro, à noite, né? Se for no escuro. Pra caçar é à noite, né? Isso, não, pra caçar é à noite mesmo. Porque tem silêncio e tal, né? Então, a gente ia caçar todas as noites, né? E aí o jacaré, a gente ia nesse barquinho à noite, né? E aí parava, desligava o motor e tal, e começava a se aproximar, e a gente via com a lanterna o olho, né? Então era mais fácil. Eu não vou contar muito, senão o pessoal vai achar ruim. Mas assim, a gente ia lá e caçava ele, assim, não é difícil, ele não foge, porque ele meio que fica cego, assim, com a luz, né? Então é tranquilo caçar jacaré. Maus tratos dos animais. Não, mentira, é sobrevivência. Não, e assim, foi junto com os ribeirinhos, foi perfeito. tudo dentro da... Mas sabe uma coisa que eu pensei? O jacaré tem um couro duro, né? Sim. A bala atravessava de boaça. Então, não vou continuar contando porque... Vamos mudar de assunto. Vai dar bom. Eu não vou falar dessa parte. Eu vou falar só que a gente caçou jacaré e eu provei... O jacaré é a cauda, né? Que a gente come. Não vou falar mais, senão... Mas Era assim, bom? É bom. A gente fez até
Tipo a milanesa, assim. Era top. Tipo filé. Não, filé. Perfeito. Não, era bom. E aí, outros animais também que eu tive... Eu não vou falar privilégio. Mas eu pude ter essa experiência de caçar e tal, mas assim, nada com desperdício, tá, galera? Era realmente para se alimentar. E a gente teve essa experiência. Mano, eu nunca imaginei que você tivesse passado por isso. Macaco, preguiça, jacaré, pássaro, anta, alguns animais. Não, mas uma coisa que eu fiquei na dúvida. Vocês foram lá, tipo, servindo a palavra da vida lá que você falou do Amazonas. E por que vocês, tipo, tinham que aprender a sobreviver na selva? Não, era para ter essa experiência, né? Porque muitos que estão formando palavra da vida vão ser missionários em tribo indígena. Então é bom saber, né? Então é para ter essa experiência. Mas foi bom ter essa experiência. Então a gente dormia em rede, tipo, a gente amarrava assim na própria árvore, né? Que tinha lá. Colocava um mosqueteiro, né? Alguém que já dormiu em rede? Assim, a noite inteira? A noite inteira não, mas de tardezinha já... Então, a noite inteira é outra história, entendeu? A primeira vez que eu dormi em rede, a noite inteira, foi logo quando eu cheguei lá, na cidade mesmo, porque lá no Pará tem muito esse costume de dormir em rede, às vezes nos interiores e tal. E a gente chegou para servir numa igreja e era para dormir em rede, então eu comprei minha rede, comprei mosqueteiro e tal, fui dormir. Só que eu não sabia dormir em rede, então eu dormi, tipo, reto, né? Normal, tipo, deitar na rede. Só que a rede não fica reta, né? Ela fica assim, né? Então eu acabei tendo a infelicidade de acordar no meio da madrugada sem sentir as minhas pernas, sem sangue nas pernas, porque minha perna dava pra cima. Porque eu fiquei assim torto, né? Fiquei assim, né? E minha perna pra cima. Então na rede não se dorme assim, tá? É atravessado assim. Não assim, atravessado na diagonal. Isso que eu pensei. Com o jeito certo. Na diagonal. Caramba. E eu dormi, tipo assim, todo final de semana durante uns 2, 3 anos na rede. E é muito bom. É bom. Depois que você aprende, você relaxa. É muito bom. Caramba, que legal. Ela te envolve, sabe? Ela te envolve. Eu vou tentar essa experiência algum dia. Agora, a última. Acho que é a ultiminha pra gente... Não, deixa eu só falar uma coisa. Antes de você perguntar. É porque eu lembrei da rede e teve um ano, desses anos de ministério, que eu fui numa comunidade que chamava Comatiteua. Era na ilha de Trambioca, no Pará. E aí era bem legal a gente ir pra lá, porque a gente pegava 2 ônibus, 1h30 mais ou menos de ônibus. Aí daí a gente pegava um barco de mais ou menos 1 hora até, não lembro o nome da cidade lá. E aí, nessa outra cidade, a gente pegava um outro barquinho menor e aí chegava na ilha de Trambioca. Chegando na ilha de Trambioca, a gente pegava uma Kombi. E a gente ia com essa Kombi até a comunidade e aí chegava lá na comunidade, pegava um trajeto a pé ainda para chegar na casa. Então, era assim uma viagem de umas 5 horas fácil aí, que a gente fazia de ida e de volta. A ida a gente fazia no sábado de manhã. Muitas vezes carregando cesta básica. Nossa, caramba! E de chinelo, porque eu saía de chinelo. E na volta, era assim, bem cedinho, né? Pra gente poder chegar no seminário em tempo, né? Então a gente ia bem cedo. Então, assim, essas comunidades eram longe, então demorava, assim, algumas horas. Uma coisa que me ocorreu agora. Você fez isso tudo pelo PV, obviamente. A Bia tava com você nessas histórias de... Em outras comunidades, né? A gente nunca fez ministério final de semana juntos, na mesma, mas em outras. Então, ela também fez em comunidade. Ela fez nessa mesma ilha de Trambioca, só que numa comunidade, eu acho que era a de Cuipiranga. Ela fez na comunidade lá de Cuipiranga e eu na de Comatiteua, e tinha outra de Jabutiteua, que eram outros amigos nossos que faziam. Mas ela também teve essas experiências aí, né? Ela também caçou? Você perguntou, ela também caçou? Caçou jacaré. A Bia caçou jacaré. Beatriz. E outros animais, né? Mas enfim, nessa comunidade de Comatiteua era muito legal porque o trajeto era enorme. Tipo, cara, 2 ônibus, 2 barcos, uma Kombi a pé e tal. E a gente levava cesta básica e tal. E era bem louco. E nessa comunidade aí tinha 2 coisas bem interessantes, que a igreja tinha tipo uns 5, 6 membros só, então era bem louco. Sair de uma igreja de 1.500 para uma de 5, foi uma experiência bem diferente, mas muito boa. E eu dormi em rede, só que essa casa, que a gente dormia era casa pastoral, não tinha pastor nessa comunidade, então a gente ia lá e fazia o serviço da igreja, né, pregava, tudo. Então a gente que dormia na casa pastoral, eu e outras 2 seminaristas, mulheres, né, só que essa casa ficava sozinha durante a semana e era no meio do mato e ela não tinha fogo, então entrava tudo quanto é animal. Toda vez que a gente chegava lá, a gente tinha que espantar os morcegos. Nossa! Então tinha em média assim 5 a 8 morcegos na casa toda vez que a gente chegava. Então a gente tinha que espantar eles, espantar as aranhas, tinha a caranguejeira assim, né? Várias. Então a gente tinha que espantar, a gente lavava, limpava,
para a gente colocar nossas coisas e passar o final de semana. No final de semana seguinte, fazer a mesma coisa. Então, além desse trajeto, a gente tinha que fazer toda essa limpeza aí. Não, além disso, que entravam enquanto vocês estavam lá. E aí, enquanto a gente estava lá, também vinha aranha e morcego e tal. E aí eu lembro que nessa em específico aconteceu uma coisa interessante também. Que tinha o morcego, ele entrava à noite, porque não tinha fogo, né? Ia no meio do mato. Então, esse morcego, ele ficava voando assim em volta da minha rede. E eu dormia assim, e aí eu dormia assim, bem assim, para não deixar meu braço assim. Eu colocava o mosqueteiro, né? E ficava assim, bem polido, porque eu via ele voando assim. Ó, saí do microfone. Eu via ele voando em volta da minha rede, né? Enquanto eu tava ali dormindo. E aí, o seminarista que fez lá no ano, 2 anos antes, o morcego morreu ele. Nossa. Teve que ir pro hospital. Então aconteceu isso. Mas isso. Rábico e tudo mais. Não, deu certo, tá vivo, cara, tá vivo. Mas aconteceu isso, ele levou uma mordida. Mas e você conseguia dormir? Cara, no começo era difícil, mas depois de um tempo acostuma, né? Mas eu lembro de dormir assim, era só não ficar com os braços muito perto das extremidades. Entendeu? Tranquilo. Pra não ficar sem contato com ele. Mas assim, depois se acostumava, né? Nossa. Então, assim, tinha umas experiências assim, bem interessantes nessa aí. Mas vai lá, faz a pergunta. A derradeira. A gente tá falando de várias histórias aqui. E recentemente você teve uma viagem missionária com o pessoal do Connect. Mostra a camiseta aí. Ó, é verdade. Bonita. Mostra ali pra câmera. Olha lá, galera. Ficou bonita. Não, muito bonito. Top. Quem fez isso daí? Cara, foi uma ideia em conjunto, né? Eu e a Bruna começamos a bolar a ideia, a gente mandou pro Eduardo Marques e ele fez nossa ideia virar camiseta. Real, né? Virar camiseta. Muito legal. E aí o Edu fez essa arte e foi bacana. E aí vocês foram pra viagem, né? Sim. Acho que a gente pode fazer depois um episódio dedicado pra viagem, porque é muita coisa, Chamar né? outras pessoas que foram na viagem. Foram legal também. Ó, então você fica esperto aí, se for na viagem. Vai vir a gente pode te convidar. E se você não for na viagem, já marca aí próximo julho e participar da próxima. É isso aí. E fiquei sabendo que teve uma história um pouco desconfortável dessa viagem. Cara, teve várias coisas. Ó, eu vou medir aqui as histórias que eu vou contar. Tá bom. Mas, preservar as identidades. Uma coisa bem pessoal, isso eu posso falar, bem pessoal. 2 coisas bem pessoais que eu posso dizer. Faltou um colchão para uma das mulheres e eu dei o meu colchão, né? E aí eu fiquei com um colchão de ar. Ah, mas você não conta onde as mulheres dormiram. Não. É o seguinte, a gente ia dormir todo mundo na escola e na igreja. Alguns dias na escola e alguns dias na igreja. Só que aí, alguns dias antes, a gente ficou sabendo que na igreja na escola não ia dar porque estava tendo ainda atividade, então só nos últimos dias, e na igreja também não ia dar para todo mundo porque só tinha um chuveiro. Então tinha sala para todo mundo, só tinha um chuveiro. Então, o missionário local lá, o missionário da nossa igreja, ele fez o contato com várias famílias para levar a gente para as casas. Então, muitas pessoas foram dormir nas casas das pessoas, né? E alguns poucos ficaram na igreja, né? Mas o pessoal teve, assim, uma boa surpresa, que foram para casas excepcionais, inclusive com piscina. Foram até casa com piscina. E a galera foi muito bem recebida lá. E tanto que eu falei, e aí, tranquilo vocês dormirem nas casas? Eles falaram, tranquilo? Eu vou ficar só lá, né? Muito melhor que no chão, né? Viagem missionária? Então, eles foram muito bem recebidos lá. Pelos membros da igreja que receberam muito bem, né? E aí alguns poucos dormiram na igreja. E aí surgiu uma necessidade de 2 pessoas lá, 2 mulheres, dormir na igreja também. Só que não tinha colchão suficiente para elas. Então aí eu cedi o meu colchão e o missionário local deu um colchão de ar para eu dormir, né? Que para mim tranquilo, porque eu realmente dormi na rede com morcego. Dorme com morcego. Eu durmo em qualquer canto, né? Quer dizer, até hoje, que eu já tô começando a sentir umas dores nas costas, né? Não é qualquer canto, né? Mas falei, eu vou dormir nesse colchão de ar. Só que o colchão de ar, não sei se eu fiz alguma coisa errada, se eu fechei errado, não sei. Mas ele ia murchando, né? Então toda noite eu tinha que ir lá encher, porque quando eu acordava ele já tava meio murcho, assim, né? Toda noite. Mas assim, foi uma experiência que não foi compartilhada, os demais não passaram, mas quem sabe na próxima viagem a gente consegue se programar para ter mais colchão de ar pra galera passar pelo que eu passei. Mais colchão de ar, todo mundo vai dormir e vai acordar no chão, colchão vazio. Mas uma outra coisa que eu posso dizer é que, não sei se é no Paraguai inteiro ou nos banheiros que a gente foi, mas tinha alguns banheiros que tinha um interruptor diferente, né? Tinha um interruptor da luz, só que tinha um interruptor perto da porta para ligar e desligar o chuveiro elétrico.
Entendeu? Como assim? E a gente lá pensando que o chuveiro queimou e tentando tomar banho, eu tomei banho gelado e tal, pra depois a gente descobrir que pra ligar o chuveiro elétrico tinha que apertar o interruptor. Caramba, Nossa, sabe o que é cara. igual o Karate Kid, sabe? Do Karate Kid, que o menino não consegue ligar o chuveiro, aí o cara vai lá, o zelador vai lá, só aperta o O interruptorzinho. interruptor. Pois é. Nossa. Então eu não sabia que o Paraguai era assim e infelizmente tomei alguns banhos gelados aí em alguns Certeza. ambientes, na igreja E e tava no hotel que a frio gente lá. ficou lá também. Tava frio, não tava? Então, na verdade, era pra estar frio, né? E não tava. No começo, tipo, foi muito calor. Não sei porquê. Esse ano, né? Não fez tanto frio nem aqui. Muito, né? Na outra vez que eu fui com a igreja, inclusive em 2018, a gente pegou, tipo assim, 1 grau. Né? A gente foi bem frio. Só que dessa vez a gente chegou lá, tava tipo 28. Aí eu falei, ué, e eu avisei todo mundo pra trazer roupa térmica. Eu vi todo mundo enchendo a mala de moletom. Só que não monte de fazia frio. Mas cobertor. no finalzinho, nos últimos dias, fez frio, tipo assim, foi 7 graus, né? 8 graus, 6 graus. Então deu pra galera sentir pelo menos um pouquinho de frio. Mas no resto foi quente. Foi Não, o pessoal da piscina aproveitou, pelo menos. quem tava verdade. em casa com piscina aí, né? Nossa, Mas, ó, viagem missionária não é assim não, viu, galera? Se você... A próxima não vai ter piscina, não. não vai ter. Só vai ser a gente Essas dormindo. regalias aí, vai Todo ter mundo banho dormindo na gelado. escola É. com um chuveiro só. E colchão de ar. Colchão de ar. e Lá tem que em ligar o Cajobi, no ano passado, que É. estourou o chuveiro no banheiro? Não, em Cajubi teve uma vez que a gente foi que não tinha nem a parte do chuveiro, era só um cano. Nossa! Não sei, você não foi nessa? Não. Era só um cano. Aí passava água e... E caía assim, Um só que filetinho. na mesma dimensão que uma torneira cai, entendeu? E a galera tem que tomar banho gelado e assim, com essa quantidade de água. Mas é bom, né? É só uns dias também, né? Então dá pra faz parte. Colchão, às vezes, mais fininho, né? Eu vou falar uma outra coisa, eu lembrei de colchão, lembrei de uma coisa. Peraí, é melhor o colchão de ar ou na rede? Rede, com certeza. Rede Na melhor. rede. Então, é que foi o que eu falei, eu dormi aquela tardezinha na rede, tava tipo assim, sabe Mas praia, é porque a gente não aquele sabe, clima assim, gostoso. no geral a gente não sabe dormir em rede, entendeu? Mas vai ter alguma viagem aí que a gente que vai ter que dormir em rede e a galera vai aprender. Então, mas dormir em rede no frio, funciona? Não, funciona, pô. Só Você não você... fica com frio? Ué, antes de você deitar, põe um cobertor lá. Aí você deita em cima do cobertor e gira ele igual de você. Olha só, É tipo um casulo. Pô. Caramba, é até verdade. melhor, porque você verdade. fica bem aconchegado, entendeu? O problema é o morcego mesmo. Tem que pôr o mosqueteiro. Mas eu lembrei de uma coisa de colchão, que eu acho que é bom. É bom, é uma história pra falar, né? Uma dessas comunidades de estágio que eu fiz, eu e o Silas, né, de novo, a gente não tinha colchão para dormir, assim, um para cada um, né? Então a gente tinha um colchão lá que o pastor cedeu, que era de um berço, né? Um colchão de criança. Nossa. E aí a gente fez desse colchão o nosso travesseiro. Então a gente dormiu no chão com o colchão como travesseiro. Então a gente deitava assim, tentava colocar pelo menos um ombro assim no colchão e dormia. E a gente isso a gente foi tipo assim vários finais de semana. Nossa. A gente dormia dessa forma até a gente conseguir bolar alguma outra forma, mas a gente dormia assim, né? Eu e o Silas compartilhamos de algumas boas memórias aí. Caramba, depois você tem que vir aqui. Tem que vir contar as dele, né? É. Mas assim, esses estágios de final de semana, essas viagens, era muito bom, porque é uma experiência que é história para contar, né? E assim, são experiências que, óbvio, você viver assim, sei lá, viver tomando banho com chuveiro assim, uma gota, é ruim. Uhum. Viver não tendo um colchão pra você dormir é ruim, né? Mas assim, em algumas experiências, algumas semanas, assim, não faz mal para ninguém, né? Sim. E tem coisas que a gente cede em detrimento de algo maior, né? Então a gente, por exemplo, poxa, eu não queria dormir em rede, mas era ou dormir em rede ou não ir pro lugar. Então, tipo, poxa, eu vou aprender a dormir em rede, né? Ou eu comer a comida lá da galera, ou tipo, não comer nada ou não ir. Então eu vou comer, né? Por exemplo, café. Hoje eu não tomo café, né? Mas eu não gostava de café antes do seminário. E quando eu cheguei lá, eu comecei a tomar porque eu ia fazer visita na casa das pessoas e eu tinha que tomar café, porque as pessoas iam servir o café, né? Toma um café. Se eu falar não, era uma desfeita. Eu ia, né? Então eu tinha que tomar café. E aí a gente tentava bolar nosso jeito, né? Eu tive que aprender a tomar café. Então eu tomei muito, muito café, a ponto de eu ficar com os problemas. Eu falei, não, nunca mais eu tomo café. Então hoje eu não tomo café, mas na época eu tomei muito café e mesmo não gostando, a gente tinha que dar um jeito. Às vezes, assim, quando uma pessoa não gostava muito, eu lembro que a gente tomava o nosso e trocava de copo com quem não gostava,
E aí ela, que bom. Eu entregava, e aí eu tomava, tipo, 2 copos, ou alguma coisa do tipo, né? E uma última coisa que eu lembrei. Eu já fui Se numa... deixar aqui, ele vai... Eu já fui numa vai comunidade. embora, gente, Eu já assim. fui numa comunidade lá que a mulher serviu um copo lá que eu pensei que era suco. Ela serviu uma bandeja, tinha vários copos lá com uma cor de suco. E aí, Cor que era? e aí eu falei, obrigado pelo suco. E Suco ela de falou, quê? e ela, não era suco, Não, mas era água. Era água, só que tinha uma cor de suco. Que cor que era? Acho que era um pouco amarelo, assim, sabe? Eu pensei que era um suco. Um suco de maracujá. Ele foi... Sei lá, Nossa. bem fraquinho, né? E eu falei, obrigado pelo suco. Ela falou, é água. Aí eu, melhor ainda. Tava com sede mesmo. E aí tomava, teve uma ou outra que eu não tive coragem, né? Jogava assim na janela. Jogava na planta. Teve uma que eu joguei na janela, e aí eu pensei, vou jogar aqui no mato, né? Pra não tomar, porque eu pensei, vou passar mal. Aí depois eu falei, eu preciso do banheiro. Aí eu fui no banheiro que era fora da casa, né? Aí quando eu vi, tipo, não era terra, era cimento do lado de fora. Aí ficou a marca da água que eu joguei no suco. Aí teve outros que eu tomei e assim, tomava, e aí no final do semestre tomava um Anita aí, um vermífugo, alguma coisa, pra eliminar todos os vermes que a gente adquiriu nesse semestre. Né? Acabar com todo tipo de problema. Mas tinha que tomar, porque não podia fazer desfeita, né? Então, mas isso que eu tava falando, em viagem missionária ou projetos assim, você tem que, né, se colocar às vezes em umas situações como essa, não precisa forçar também. Vou numa viagem missionária, não preciso de colchão, eu quero dormir no chão, não precisa isso, né? Se tem colchão, vai dormir no colchão, né? Mas assim, às vezes surgem algumas coisas e você vai ter que ser flexível, né? Bom, acho que pra gente finalizar, agora reta final, temos superchats. Ô, louco. Que não são pagos, tá, gente? Mas superchats. E nem ao vivo. Não patrocinar. E nem não, é ao vivo. É ao vivo. Não, só não é ao vivo pro pessoal. Ao vivo agora. É verdade. Pra gente O pessoal não é, mas pra gente é. Vamos lá. O Lucas... E aí é papum, rapidinho. Tá. O Lucas perguntou como tá sendo sua experiência de ser pai e servir na igreja ao mesmo tempo. Tá. Tá sendo muito boa, assim, muito boa, principalmente por causa da minha esposa, né? Que nos auxilia muito, né? E claro que às vezes a gente tem, por exemplo, eu tô no culto, assim, às vezes eu preciso, já teve dia que eu ia pregar, mas antes estava lá ninando a Liz e tudo mais. É claro que tem as suas dificuldades. Hoje mesmo a Bia foi fazer um discipulado, eu fui para casa cuidar da Liz, aí ela voltou para cuidar da Liz e eu vim para cá. Então a gente tem que ir administrando, assim, como qualquer família, né? Mas assim, acho que a gente está aprendendo, se adaptando. Mas é muito bom. Eu lembro que eu tinha um sonho de estar aqui na igreja, tipo, no culto com a Liz no colo. E isso é muito bom. Que fofo. Quando a Bia estava grávida, eu ficava pensando, e é muito bom, tipo assim, no louvor, e assim, enquanto está acontecendo o culto, tá ali com ela no colo e tal. E daqui a pouco com ela correndo. É verdade, daqui a pouco, quando você for ver, ela já vai estar. É muito bom, muito bom. Tem filhos. Tem filhos. Uma menina chamada Beatriz Fregnani. Vixe, ela também mandou pergunta. Ela perguntou aqui, qual que é o seu sorvete preferido? Meu sorvete preferido? É. Cara, eu vou dizer que... E ela mandou a resposta. Se você mentir, eu vou saber. Não, eu vou dizer um, mas talvez seja outro. A resposta dela. Tem 2 que vêm bastante na minha mente, mas eu vou dizer o que tá assim no coração, sabe? Tá no meu coração é sorvete de maracujá. Sorvete de maracujá, não foi o que ela falou. Ela falou lambada? Não, também não. Caraca, o que ela falou? Ela falou, ele tem um paladar muito infantil. O sorvete dele preferido é o chambinho. Também gosto. Também gosto, mas, cara, de maracujá é o meu preferido. Acho que eu nunca tomei sorvete de maracujá. Cara, Eu acho que tu nunca... Lambada é o quê? Lambada vende no Coop. Nossa, pior que... Tem um sorvete que vende no Coop, muito bom. Ele é de goiabada com creme. Ah, não. Já comi. Nossa, pior que a Denise... muito bom, lambada. O Matheus e a Denise Castilho, o casal, me crucificaram totalmente, porque eu nunca tomei o sorvete lambada. Impressionante. Cara, é bom. Só que assim, antes ele era um preço razoável, um tamanho razoável. Só que agora diminuíram ele muito e aumentaram o preço. Então não tá muito nada razoável. Mas ele continua muito gostoso. É que maracujá, tipo assim, sempre que eu vou numa sorveteria eu pego de maracujá, porque eu sei que é um sorvete que tem em todo lugar e é sempre muito bom. Boa. Então eu gosto. Mas esse de chambinho é gostoso também. E eu não tenho vergonha nenhuma. Eu como ele tanto no picolé quanto é muito bom. Deixa eu ver. O meu favorito. Eu sou mais tradicional, gosto do de creme mesmo. Ou flocos. Flocos é bom. É bem tradicional. E o seu? Chocolate. Para. Não tem problema. A última, pra gente encerrar com chave de ouro. A Juliana Oliveira perguntou, se você pudesse escolher um conselho para todo jovem cristão, qual seria? Um conselho? Eu acho que eu
enfatizaria aquele que eu já disse aqui. Ande com pessoas sábias, né? Procure ser acompanhado por pessoas mais sábias, mais maduras que você, e eu acho que isso vai ser crucial para essa fase na juventude. Então, eu acho que a partir disso você vai ser encorajado a amar mais a palavra de Deus, você vai ser encorajado a amar mais a Deus, você vai ser encorajado ainda mais a servir. Mas se você andar sozinho, é muito mais difícil disso surgir, assim, sabe? Então, andar com pessoas mais sábias, não andar sozinho, sabe? Andar com pessoas maduras. Na fase da juventude, eu acho que é um conselho principal, que a partir daí, a sua vida cristã, eu tenho certeza, vai ter uma probabilidade muito maior de ser saudável, né? Legal. Boa. Acho que é isso, então, pessoal. Muito obrigado a todos pela audiência. Obrigado, Bruno, pela presença. Pela segunda vez. Obrigado, Bruno. Pela segunda vez. É verdade, gente. A gente vai expor aqui. A gente já tentou gravar esse episódio uma vez. E não deu Agora certo. 1 da manhã. A gente foi embora 1 da manhã daqui. Só que só o microfone estava funcionando. E o Bruno teve ataque de riso. Uma coisa que vocês não sabem é que o Bruno, quando uma coisa dá errado, ele tem ataque de riso. Toda vez. Mas acabou, a gente viu que deu errado, eu fiquei desolado. eu ia acordar 6 horas da manhã no dia seguinte, tava aqui 1 hora da manhã e o Bruno rindo horrores. Sim, nossa, foi muito triste. Quando as coisas dão ruim é engraçado. Não, mas aí é mais uma oportunidade pra gente se reunir de novo. Sim. E já o Super legal. convite, se tiver um técnico de som aí jovem, que É verdade. Vem ajudar a gente. Se tiver, vem ajudar a gente. Tamo aí. Esse foi o... Contratando. Esse foi o episódio piloto, vão ter muitos outros por aí. Sim. Depois, a gente vai postar isso aqui no Instagram, né, e tudo mais. Então, deixem nos comentários pra gente o próximo convidado que você quer. A gente vai tentar correr atrás de uma deixem galera. feedbacks. Exato. Quem vocês querem ver aqui. Exatamente. Contando que a gente tá no começo ainda, né? Então a gente não vai trazer o Brunão Morada por enquanto, tá? Em algum momento vai rolar. Mas sejam razoáveis. Isso não vai dar. Sejam razoáveis nos pedidos de vocês. Tá bom? Mas, Bruno, obrigado de novo. E pra vocês Muito por bom. aí, curtam, compartilhem, comentem. E é isso aí. É isso. Até a próxima, gente. Obrigado. Valeu, galera. Falou.